pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Pé Direito Podcast. Eu sou a Thaís Passos, arquiteta urbanista e anfitriã deste podcast. Nós estamos falando da cidade de Serra do Salitre, para você que é da região, e hoje nós estamos gravando o 6º episódio com a Zélia. Zélia é esposa, mãe, professora, foi diretora também, empresária e agora a primeira vice-prefeita de Serra do Salitre. Zélia, seja muito bem-vinda ao nosso 6º episódio. Muito obrigada, Thaís, pelo convite. Muito obrigada por dar essa oportunidade para todos nós do município, que isso é muito importante, né? Como é o 6º episódio, já teve 5 pessoas aqui, né? Sim. 5 não, tem mais, porque teve duplas, né? Sim, sim. Uhum. Então, é muito importante, né? De ter pessoas idealistas, pessoas jovens, criar isso daqui, né? Muito bom. Muito obrigada, Thaís. Eu que agradeço por você ter aceitado o convite. Até um tempinho que a gente estava tentando ver as datas, mas acho que por motivos meus mesmo, que eu não tava conseguindo agenda, para falar a verdade, porque conciliar o podcast com a vida da arquitetura não é fácil. Imagino você também, que agora, como vice-prefeita. Certinho. E eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal de casa te conhecer desde a sua origem, porque você é serralitrense de coração, né? Mas você não nasceu em Serra do Salitre, é isso mesmo? Isso mesmo. Eu nasci na cidade de Floraí. Ela fica a 45 quilômetros de Maringá, no Paraná, uma cidade também aconchegante, igual aqui. Eu conheço Londrina. Isso. E o meu filho mais velho mora em Londrina. Estudaram lá, estudaram assim, porque é o Pedro, o doutor Pedro Lully, que estudou lá. Que é médico, né? É médico. E o José Eduardo, que também estudou lá. E ele permanece lá, constituiu família, né? Então, eu nasci em Floraí, no dia 25/8 de 62. Fiquei lá até 1985. Porque daí passou rápido, mas já tá nos anos 2020. Aí eu fui eu tive meus filhos, eu casei lá, né, com o Bernardo em Floraí, e tive o meu primeiro filho, que é o José Eduardo, em Floraí. Aí eu passei num concurso em São Jorge do Patrocínio, que também é Paraná. Aí eu fui para lá como professora. Fui lá, assumi, e logo em seguida já fui como diretora da escola. Eu acho que é porque eu sempre fui muito dinâmica, então eu buscava melhorar a escola. E a escola era igual com a Tiara, era um distrito. Ah, tá. Então precisava de muita atenção, de muito carinho. Estava em desenvolvimento. Estava em desenvolvimento, e aí eu fazia festa, trazia comunidade para a escola, né? Aí, logo, o seu Aparecido Faleiro me chamou como secretária da Educação. Então, lá no Paraná, eu também fui secretária da Educação. Olha, que bacana. E aí, quando o meu marido veio para cá fazer uma visita com os colegas dele, gostou do café, que é cafeicultor, né? E chegou lá e falou para mim, olha, gostei, tô querendo comprar um pedaço de terra lá, mas eu só vou se você for e querer ir mesmo. Eu era concursada, né? Nossa. Estava como secretária da Educação. Tinha estabilidade, né? Isso. Mas acho que por ser nova, a gente não tem essa mentalidade de estabilidade, né? Sim. A gente não pensa nem em aposentar. Parece que a gente quer aventuras, não sei. Eu acho que é o meu jeito, eu gosto. Vamos. Na hora. Falei, vamos. Nem pensou. Não, nem pensei. Vamos. Aí, quando o seu Aparecido chegou lá na minha casa, que era o prefeito, com um ônibus cheio de gente, assim, para me dar um presente, como despedida, mas no qual ele me fez um convite. Nesse momento, ele falou assim, era época de eleição. Eu cheguei aqui, sabe quem eram os candidatos? O doutor João e a Loacir Guimarães. Então, foi nessa época dele. Aí ele falou assim, eu gostaria muito que você permanecesse aqui, que eu queria que você fosse minha vice. Nossa. Eu falei, nossa. E eu fazia pouco tempo que eu estava nessa cidade. Sim. Mas acho que era por causa do meu dinamismo, do meu jeito, não sei. Então você sempre teve esse veio muito político, porque ser político não é só não é o meu ver, o que as pessoas pensam relacionados à administração pública.
Ser política é um dom. Tem pessoas que são políticas, elas são boas para se relacionar, né? Para fazer acordos, para poder apaziguar, né? Nem sempre a palavra política ela tá ligada à gestão pública, não né? Tá. Tanto que, se você me falar, você tinha pretensão? Não. Mas você vê isso nas pessoas. Eu vou, talvez mais para frente, alguma coisa, eu vou colocar isso quando eu fui convidar as pessoas a serem meus pré-candidato a vereador. Sim, sim. O que você vê? Você vê na pessoa aquela imagem de uma pessoa pública, uma pessoa que sabe conversar, que tem... desenrola bem. E eu acho que o seu Aparecido deve ter visto em mim, mas eu jamais pensava nisso. Imagina, quem era eu para ser e tal, aquela coisa toda. Não. E aí eu vim para a Serra do Salitre, num caminhão. A minha mudança foi num caminhão. E na frente veio algumas coisas minhas, porque vieram 2 caminhões de mudança, porque minha sogra, meu sogro, meus cunhados também vieram. Veio a família toda. Veio, família toda. E aí, atrás, no espaço, veio eu grávida de 6 meses do Pedro Guilherme. Isso. Mais meu marido, mais uns tios dele que veio acompanhar a mudança, meus cunhados. Então, a gente vinha fazendo uma festa, aproveitando, né? Sim. Acho que é isso, a gente gostava de aproveitar as coisas, né? É meu jeito. Até que eu vou em São Paulo fazer uma compra, eu vou como se fosse um passeio. Acho que é um trabalho, sabe? Sim. Quando você chegou em Serra do Salitre, você gostou de cara ou demorou pra... Não, eu sempre gostei. E aí, era frio, né? Era muito frio. Garoava na época, sabe? Sim. Em que ano que foi que vocês vieram pra cá? Foi em 1986. Meus pais vieram pra cá em 88. 86. Também. Então. E era frio, chovia aquela garoinha, né? Eu ia pra roça também. Não, quando eu ganhei o Pedro Guilherme, lógico. Depois de um tempo que ele cresceu, que eu fui também pra roça, né? Mas sempre gostei. Eu sempre gostei. Eu falo que aqui é o meu cantinho do céu. Quando os outros falavam assim pra mim, mas por que você foi pra lá? Ou por que você não volta? Principalmente quando eu fiquei viúva, né? Sim. Tive essa fase aí. Aí eu fiquei só eu aqui, porque Pedro Guilherme e José Eduardo estavam em Londrina, já estavam estudando lá. Então, somente eu aqui. Aí meus pais ainda estavam vivos, o Pedro, o José Eduardo queria que eu fosse embora. Thaís, eu nunca pensei em ir embora. Eu nunca imaginei eu ir embora daqui. Aí eu falava, gente, mas eu gosto, eu me identifiquei aqui. Aí quando a gente subia a serra ali, e o Pedro vinha comigo, eu sempre dirigindo, e eu falava, ai, que delícia, eu tô chegando no meu cantinho do céu. Como se você tivesse nascido até aqui, como se eu tivesse nascido. E tô aqui e nunca passou pela minha cabeça de eu sair daqui. Então vamos fazer 40 anos? 40 anos vai fazer já. Ano que vem faz 40 Isso, anos. 40 anos. Gente, é muito bom. A gente adotar uma cidade, né? Eu também sou suspeita. Meus pais vieram pra cá em 88 e vieram assim, do norte de Minas, aquele calorão. E até hoje. Então, eu sou januarense só no registro. Fui criada aqui. Serra do Salitre tem isso, né? Acolhe. Eu acredito que as pessoas que trabalham na mineradora também, muitas pessoas, inclusive, criam vínculos aqui, casaram. Tem muita gente que vai embora e volta, né? Aí eu costumo falar, quem bebe da água da serra vai voltar. Mas verdade. É muito bom, o povo daqui é muito acolhedor, né? Sim. A gente veja, assim, principalmente nas horas de precisão. Você vê... nós estamos aí com a campanha do Dudu, né? Que sim. Né? Todo mundo coloca-se à disposição colabora, de ajudar, né? colabora. Eu vejo assim, quando uma pessoa está doente, todo mundo se coloca em oração. Então assim, eu acho assim muito acolhedora. Serra do Salitre é muito acolhedora. Realmente. Agora, Zélia, eu queria que você falasse um pouquinho, porque você mencionou que você é viúva, né? Hoje você casou de novo, mas você ficou um bom tempo sozinha. Como que foi essa fase, né? De ter que criar seus filhos e se ver sem o seu companheiro de vida, né? Que a gente casa e ninguém fala assim, não, eu vou casar. A gente não tá preparado para perder alguém na vida da gente, para a morte. Nunca, né? Conta como que foi. Thaís, assim, hoje eu fico pensando... Quando paro para pensar nessas coisas, que eu deixo passar, né? Lógico. Não adianta ficar pensando. Mas o Bernardo,
ele também foi diagnosticado com câncer no colo, né? Uhum. Fez uma cirurgia, um tratamento em Barretos, e foi um longo tempo, assim, desse tratamento. Uhum. Então, eu não sei como que eu dei conta, Thaís. Deixa eu te falar que jeito que eu era. Eu tinha 2 cargos, eu tinha uma confecção Eu e lembro. tinha um filho estudando em Londrina, que nesse momento era o Zé Eduardo. E como meu marido não estava muito bom, nós tínhamos, junto com ele, eu tinha a fazenda para administrar. E nessa época, era a época que a gente trazia peão para colher café. Uhum. Então, tinha época que nós tínhamos, assim, de 25 a 30 pessoas, né, Aham. que vêm colher café, nos ajudar. E tínhamos que enfrentar Barretos. Eu sozinha, Uhum. né? O Pedro ainda adolescente, ele fazia aqui o primeiro grau, o primeiro ano e segundo grau, Que ano nono que foi? ano, 2002. Não, acho que é 2002, se eu não estiver enganado. Acho que foi mais ou Sim. menos isso. 2006 foi que ele faleceu. E aí, então, nós tínhamos que levantar de madrugada, ir para Barretos, o tratamento. Esse tratamento, ele judia, que é a químio. Uhum. E então, eu tinha tudo isso na minha responsabilidade. Além de ajudar ele, eu tinha essas pessoas, né? Na confecção, teve vezes que eu já tive 10 funcionários. Eu tinha os vendedores, que eles atendiam fora e vinha com os Com as pedidos, com demandas. as demandas, e 2 cargos na escola. Nossa. Então, assim, hoje, às vezes as pessoas reclamam de alguma coisa, um E horário. hoje a gente tem isso aqui, né? Que ajuda ainda, E, né? Naquela época não não tinha. tinha telefone. Pra você ter uma ideia, sabe que jeito que eu tive o meu primeiro celular? Lá em Barretos, para os meus meninos ficar sabendo, nesse momento, depois o Pedro Guilherme já estava também lá. Uhum. Teve uma, Foi para Ele Londrina. foi para Londrina. Ele foi terminar o 3º ano de segundo grau, juntamente com o cursinho de medicina. Ele já foi também, porque eu falei, eu queria que ele fosse, não parasse a vida dele por causa disso. Uhum. Então, eu falei para ele seguir que eu ia dar conta. Então, quando eles queriam saber do pai deles, eu tinha que ir no orelhão em Barretos, ligar para eles. Aí, nesse momento, o Zé Eduardo tinha comprado um telefone, usado também celular, então tinha como. Senão, ele tinha que ir no orelhão, ligar para mim no orelhão, tudo marcado. Era uma dificuldade. Era assim mesmo. Aí, o Zé Eduardo viu a minha dificuldade, o que ele fez? Ele pegou o telefone dele, que também já tinha comprado usado, comprou outro e me passou esse para mim poder usar lá. Para poder comunicar. Você vê as dificuldades, Sim, né? sim. E hoje não, hoje nós temos o telefone, Sim. resolve o problema de Você vê a pessoa, né? vídeo, que é a mesma coisa que tá junto, né? Então isso aí foi hoje isso é muito importante, a gente tem que dar valor, né, à informática nisso daí. Então, ele me deu o telefone para a gente ter mais condições de estar conversando com eles. Aí veio o falecimento, né, do Bernardo, mas eu continuei. Ele faleceu, inclusive, em mês de julho, no Então mês da vai colheita. fazer 19 anos. No mês da colheita. E nesse momento eu estava com 25 pessoas na roça, porque isso não para. Tem que estar continuando, né? Então eu estava no hospital, nesse momento ele estava internado, e o pessoal lá na roça, na lavoura, né? Que a gente até agradece esse povo, que eu já nem sei mais quem é, mas eles vieram, sempre nos deu apoio. Muito tempo eles trabalharam com a gente, o pessoal da Bahia, sabe? E 25 pessoas. Houve a morte, tudo bem. Aí meus meninos ficaram muito preocupados. O que você vai fazer? Eu cheguei, ele morreu numa sexta-feira. Na segunda-feira eu falei para eles: vocês querem tocar a fazenda? Não. Falei, então vocês seguem o rumo de vocês que eu vou dar conta. Era o que eles queriam. Só que eles estavam com medo de me falar que queria ir embora, né? Sim. Queria seguir a vida. Sim, sim. Então eu falei, não, Aí nós procuramos advogado já para fazer todas as coisas certas. Na frente do advogado, falei, vocês querem tocar a fazenda? Que eu só vou ficar com a casa e o carro e pronto, e o resto é de vocês. Não, pode. Aí, Thaís, eles ficaram muito felizes, porque fui eu que decidi que eles tinham que ir, mas eles queriam, foram, estudaram, e sempre foi uma bênção na minha vida em relação a isso, porque eu fiquei sozinha mesmo. Sim. Meus pais ficaram aqui uns dias, me ajudaram, e depois também tinha vida deles no Paraná, e foi embora. Eu fiquei sozinha. Aí, se você vai me perguntar
que você fez? Eu enfiei a cara no serviço, que eu tinha 2 filhos estudando, que eu tinha tudo isso na minha mão, que era uma confecção, era 2 cargos, era uma fazenda. E enfiei na terceira idade dançar. Vamos dançar. Aí eu tinha um Del Rey. Tinha um Del Rey, né? Aí eu Del Rey. E esse Del Rey eu andava para tudo quanto é lugar. Eu ia para o Paraná, eu ia para Brasília. Não era um Del Rey chique, não. Ele só era automático, assim, Aham, sabe? Mas era muito bom, muito gostoso, muito aham. confortável. E eu cortava essas estradas. Eu colocava 4 mulheres dentro do carro. Olha só, que maravilha. Na sexta-feira a gente ia no PTC. No sábado nós íamos para Ibiá e no domingo nós íamos caçar os encontros da terceira idade. Sim, que acontece nos Que domingos. acontece nos domingos. Quando eu estudava lá em Mambuí, lá no colégio tinha sempre lá. Era lá. E aí a gente ferrava na dança. Então, pode dizer que a dança te ajudou a te Ah, superar, você a superar esse momento, a dança né? e o trabalho, E o né? trabalho. A dança e o trabalho. É trabalho. E o trabalho é tudo, né, gente? É, Não adianta É falar que é tudo. verdade. Mas por quê? Porque você fica ocioso no fim de semana. Eu vejo Uhum. muitos falarem assim, eu não. Gente, eu convido, vamos, gente, vamos. Ir num baile não significa que você tem que dançar. E nem que você sabe dançar. Uhum. Significa que você vai lá para conversar, conhecer pessoas, Verdade. que você vai ver outros ambientes. Ou você chega lá, Thaís, você vê assim, pessoas dançando, que você imagina, meu Deus, você tá perfeita, Aham. você não tem nada, às vezes são as dores, que existem Sim, as sim. dores. Mas você vê pessoas com problemas, deficiência, tudo, e tá dançando, E feliz da feliz vida. da vida, suando, ainda bebendo uma cervejinha. Então, é isso aí. Eu acho que é uma lição de vida para quem está em casa, deitadinho, reclamando da É. vida, ir nos encontros da terceira idade, ou ir num baile, ir numa festa, é muito importante. É verdade, Muito verdade. importante. Que bom, né? Fico Isso, muito feliz. Eu lembro, você foi minha professora. isso. E foi professora de muita gente aí que tá ouvindo. Tem um pessoal aqui nos bastidores Isso. também, pessoal, que a gente tem, né? Quem fica na nossa retaguarda. Isso, E eu lembro que além da. Isso foi antes do Bernardo falecer. isso. É, eu lembro da Zélia, ela fazia bolo. Ela fazia bolo para vender por encomenda. E era maravilhosa. Eu lembro de um bolo de abacaxi. Eu tava no 7º ano, eu não vou esquecer. E assim, foi muito bacana isso, sabe? Era. E esse bolo, você fazia porque você gostava ou também ajudava a complementar a renda, Zélia? Olha, As duas coisas. quando eu cheguei aqui, você falou de complementar a renda. Quando eu cheguei aqui, eu quero falar para o meu filho mais velho, o José Eduardo. Eu fazia pão paranaense. Você sabe o que é pão paranaense? Sei. Aham. Inclusive, a Nadir faz pão paranaense, tem outras pessoas que fazem aí, estão vendendo, é uma delícia, É uma né? delícia. Então, é o seguinte, eu fazia o pão paranaense e o Zé Eduardo, com 8 anos, 9, ele saía com a forminha vendendo 3, 4 pão, 6. Ele chegava até ali na casa do pai do chefe, que eu morava lá embaixo na Capitão Luiz Manuel. Uhum. E o Zé Eduardo começou a trabalhar assim, fazer assim, Olha que a beleza. vender pão. Uhum. Aí eu passei a fazer canudinho, ele ia aqui no estádio vender canudinho. Uhum. Esse é o Zé Eduardo. Uhum. Aí eu comecei a fazer bolo, porque eu, muito nova, eu comecei a trabalhar na minha vida, Uhum. né? Então, um dos trabalhos meu, com 8 anos, 9 anos, tinha uma senhora que torrava café. Você sabe que torra Sei. café, né? Aham. Isso. Manual. Isso. E ela era de idade, e ela falou assim para minha mãe: a senhora não deixa a Zélia ficar. Eu era perto da escola. Ficar lá em casa, até ir para a escola, para limpar debaixo da cama. Eu Aham. fazia esse tipo de serviço. Aham. Limpava debaixo da cama, eu torrava o café, ela punhava um pano na minha. Eu era uma criancinha, Uhum. criança, né? Torrava e tal. Aí ela não deixava eu molhar a mão, que isso aí tudo era os cuidados. Ela me banhava um almoço gostoso na mesa, eu lavava uma louça para ela. Esse foi meu primeiro trabalho. Depois, meu tio adquiriu uma padaria perto da casa dessa mulher. E ele falou: vem trabalhar comigo. E eu ainda molecona. E ali eu comecei a aprender a fazer bolo. Eu não decorava. Fazia bolo, quindinho, Uhum. amassava o pão, que naquela época ainda era de amassar, Sovado. sovar. Uhum. Então eu trabalhei nessa padaria com meu tio e não tinha bolo
de confecção, bolo de aniversário não, só bolo na vitrina. Uhum. E um dia eu falei, tio, vamos fazer alguma coisa para pôr lá, né? Inovar. Aí eu colocava até umas velinhas para dizer que era aqueles bolinhos pequenos. Uhum. E fui aprendendo, né? Mas aí, nesse caso, era eu mesmo que estava criando, porque Sim. o tio não ensinava, Sim, porque sim. não era necessário. Uhum. E quando eu cheguei aqui, aí eu não podia dar aula, tinha o Pedro Guilherme pequeno, né? E eu sempre gostei de ganhar meu dinheiro, e comecei a fazer. O Zé Eduardo vendia o pão e eu comecei a fazer os bolos. E fui aprendendo. Não tinha YouTube, não tinha nada. Não tinha, não. Era caderno de receita. Quem anotava? Isso. Quem anotava? Aí eu ia aprendendo, fazia cobertura. E esse bolo do abacaxi, isso aí era o carro-chefe. E molhadinho, né? Era uma E delícia. molhadinho. Você aceita um cafezinho? Eu aceito. Beber um cafezinho? Vamos tomar um café? Pessoal, vou fazer propaganda aqui, ó. Café Serra do Salitre. Em Serra do Salitre, mais uma vez, eu tô falando isso nos episódios, é proibido reclamar do preço do café. Nós temos uma cidade agrícola, predominantemente produtora de café de qualidade, deixa o café subir. Se nossos produtores estão faturando, tá tudo certo. Isso. A economia tá girando. É isso mesmo, Thaís. Porque às vezes a pessoa reclama do preço do café, mas tem alguém. E falando nisso, eu fui agricultora um bom tempo. É sofrido. É demais. Nós sabemos que o agricultor sofre. Demais. E eu acho que agora está na hora dele dar uma ajeitadinha, né? Como diz. Colher os frutos. Colher os frutos, né? porque não é brincadeira. Na época, eu sou técnica agrícola, trabalhei 8 anos na área, né? Com café. Trabalhei na Cospé. Eu lembro porque quando lá na Cospé, quando alguém falecia, o cadastro do cliente se passava a chamar espólio. Isso, espólio mesmo. E eu lembro de você lá, porque Cospé foi meu primeiro trabalho, vocês eram cooperados lá. Eu era espólio. Uhum. Então, você falando e eu vindo à memória. E quando eu saí do agro, lá em 2014, inicinho de 2014, foi quando eu ingressei na arquitetura, na faculdade, o café tava R$370, quando o alto 400 e poucos a saca, gente. Vocês têm noção disso? Não tenho. Eu vivi isso. Nossa, dá dó. Sinceridade, eu sempre assim, se você chegar num agricultor, ele vai falar assim, como é que tá o café? Ao ano que vem vai produzir. É o ano que vem. Tudo é o ano que vem. É verdade. Aí chega o ano que vem, qual foi o meu caso? Nós tivemos chuva de pedra. Aí vem a seca, falta chuva. Sim. E aí, na hora que você precisa vender o produto, o preço está baixo. Sim. Mas você precisa vender para você saldar a dívida. Você vende do jeito que tá, né? Porque as dívidas estão batendo na porta, você tem que pagar. Então, assim, eu tiro o chapéu para os agricultores, viu, Thaís? E quero também dizer uma coisa aqui para você, na minha campanha aí, que eu andei para as roças e tudo, catulés, catiara, abacaxi, grota. Gente, o que essas mulheres trabalham, Thaís? Catulés, as mulheres enfrentam o leite, o queijo lá, elas vão na lida mesmo. Eu, assim, parabéns, porque... Vamos dominar o mundo. As mulheres estão trabalhando. Não tem condição. Senhora, elas vão... Não tem mais, E tem outro detalhe, à noite, se você marcar um evento lá, que teve um evento, elas vão também, elas acham tempo para ir também. Então, assim, tá de parabéns. Então, a roça, a agricultura, né, é muito sofrida. É lógico que só quem tá lá porque gosta. É verdade. Permanece quem tá lá porque gosta. É verdade. Porque eu lembro da minha sogra falar assim, porque todas as mães querem o bem pro filho, lógico. Sim. Você sabe disso. Sim. Aí ela via eles chegarem em casa triste, porque tinha dado chuva de pedra, outra hora porque choveu pouco e plantava... Teve uma vez que plantaram arroz, estava quase para colher, isso foi lá no Paraná. A chuva veio com vento. Destruiu tudo. Isso. Aí ela falava assim, meus filhos, por que vocês não saem disso? Porque o meu marido era contador. O meu cunhado mais velho, ele era contador também, porque de primeira contabilidade era uma faculdade de administração, praticamente assim. Abria escritório, tudo mais. E ele era formado. Aí eles falavam, por que vocês estão desse jeito? Vamos cuidar do negócio, vamos fazer alguma coisa. Mas não era o perfil deles. O perfil deles era a agricultura, era a roça. Né? E tem uma coisa, assim, é uma característica, isso aqui eu trago
por experiência. Eu não tô dizendo que os mineiros não são assim, mas as mulheres do sul, elas não fazem distinção quanto à profissão. Por exemplo, eu falo que isso é uma coisa mais subindo de São Paulo para cá. Essa é a minha opinião. Meu marido é gaúcho, fui no Rio Grande do Sul. Do mesmo jeito que ele tem uma tia que é enfermeira, que é boa instrumentadora de cirurgia, se o marido já chegou em casa, final de semana, precisar ajudar ele na lida, ela vai lá e sobe num trator e ajuda. Não existe esse preconceito, essa distinção. A disposição é a mesma, sabe? Então, assim, eu achei incrível isso, assim. Ô, Thaís, você falando isso lá no Paraná, eu era. Nessa época eu era só professora. Nós estávamos iniciando lá a nossa vida, né? Em São Jorge do Patrocínio. A minha aula era à tarde. Uhum. Então, lá, a folhada, a barra do pé de café lá é muito baixa, Tá. certo? Uhum. E era aquela época que a gente tinha que levantar a saia do pé de café para ruar, fazer aquele monte de terra. Uhum. Aí precisava de alguém vir com um pau por baixo, né? E levantar a saia do pé de café para outro vir ruando. Eu fazia isso até 11 horas. Ó, pra você ver. Lá na roça. Aí eu ia para casa e tomava meu banho, pegava o Zé Eduardo e ia para a escola. Esse era o meu trabalho também. Eu também ajudava no algodão. O que eu fazia? Naquela época, ainda bem que não tinha as brits, senão eu estava presa. Pegava um trator, eu ia num trator, colher algodão, lá em outra terra que nós tínhamos. E aí eu vinha com um trator, ele vinha com um caminhão, e acredita que em cima lá que trazia tudo, o algodão para casa. As 3, 4 pessoas que trabalhavam com a gente. Era assim. Gente, se aquilo lá cair... Nossa senhora, hoje eu fico pensando... Era assim. Olha, parecido. É porque, assim, para essa geração, né, o que acontece? Vamos ser sinceros, a lei realmente começou a ser cobrada, fiscalização de carteiras, multas. Gente, não faz tanto tempo assim, não, tá? Então, por exemplo, eu com 14 anos, comecei a estudar à noite, fui trabalhar na panha do café, eu entrava na carroceria de caminhão. Ele tinha o enlonamento, a gente sentava, tinha os bancos laterais, a gente sentava lá e 14 anos naquela época, foi quando eu comecei, foi quando a fiscalização, o Ministério do Trabalho começou a fiscalizar fazendas. Porque antes não existia. E assim, eu dou graças a Deus por eu ter tido essas experiências de trabalho também desde nova, você falando, que isso ajuda muito a gente a dar valor na vida que a gente tem, sabe? E é trabalho do mesmo jeito, né? E aí eu cheguei aqui, né, depois que o Pedro cresceu e tudo mais, tava estudando, aí eu e a Nadir colher café. E eu dava aula à noite. Lá na Dalila, eu morava aqui em cima no bairro das Nações já, e eu dava lá na... Que era o estadual. Dalila, lá embaixo, onde é estadual, era estadual antigamente, lógico. Lá. Quem mora lá na ponta de lá e vinha a pé, não é fácil, né? E aí eu chegava em casa, tomava meu banho, corria, dava aula à noite, vinha quase 10, 11 horas, que a aula terminava 10h40. Tinha mais matéria, hoje diminuíram um pouco mais. E eu vinha a pé, no outro dia, 4 horas da manhã, arrumando marmita e vamos para a roça. E é isso. Mas, Thaís, na realidade, eu gostava de fazer isso, eu gosto de experiência, eu gosto para que eu possa tá falando com a mesma linguagem com você. É verdade. Eu acho que se você não viver o que o outro vive... Você não vai saber. Aí eu ia apanhar café. Chegava lá, tinha cobra cascavel, tinha isso, tinha aquilo. E aí eu falava assim... Eu escutava um gritar de cima, olha a cobra aqui, olha a cobra ali. Hoje isso para mim, eu vejo como que as pessoas sofrem, porque é um sofrimento para quem hoje ainda vive, eu falo vive dos braços, no sentido de amanhecer o dia, pegar um caminhão, um ônibus hoje, né? Sim. E aí trabalhou hoje, tudo bem, ganhou, mas amanhã chove, depois da manhã chove. Aí, Thaís, ele não tem essa diária. Não tem. Não tem essa diária. Aí eu ia para a roça, nós tínhamos uns ajudantes de panha de café, que era o seu Belchior e a dona Tereza. O que eu aprendi aqui em Minas? Se você me perguntar, foi bom, Zélia, qual é a sua experiência do Paraná e Minas? Foi muito, muito bom, uma cultura muito boa. Eu aprendi o seguinte, o seu Belchior sentava, eu perguntava para ele, seu Belchior, como que o senhor faz na época da chuva? Porque aí eu aprendi que aqui tinha a época da chuva. Sim. O diarista não ganhava, né? A pessoa que trabalha na diária. Ele falou, eu compro tudo nessa época
tudo. Eu encho a minha despensa, Aham. né? Para na hora que começar a chover, Não faltar. não faltar. Então, quer dizer, é um aprendizado, É. né? Então, eu gostava muito de ter essas conversas. Então, Dona Tereza, seu Belchior, a gente conversava muito, foi aprendendo a cultura, o modo de falar, Uhum. né? Muda muito. Então, você vai aprendendo. Às vezes a pessoa fala assim, ai, viajar é cultura. Sim, com Mudar certeza. de um lugar para o outro é cultura. Sim. Você vai aprender muitas coisas. Porque é muito diferente, né? É muito E diferente. aí eu ia trabalhar, ganhar meu dinheiro, sempre gostei de ganhar meu dinheiro, sempre gostei. Então, aprendi, a gente sofria, mas era uma coisa, não posso falar que eu sofria porque eu precisava, Uhum. senão, né, era porque eu gostava mesmo, Sim. né, de estar capinando, debaixo de chuva, depois vinha o sol. Uhum. Então, isso aí tudo, para mim, hoje, quando eu vejo, eu sei o que a pessoa passa, Aham. que não é fácil. Isso é muito importante. Quando eu vejo aquele pessoal parar ali no ônibus, ali 4, 5 horas da tarde, Que tá descendo, tá meu pai, até hoje, tá? eu falo, gente, eu sei o que é isso. É. E nós, mulheres, eu quero falar uma coisa aqui para você. É pior ainda, porque todo mês nós temos aí, né, A regra. as regras da menstruação. É. Então, é outra coisa que eu fico assim, quando eu vejo essas mulheradas nesse calor. Uhum. Então, assim, a gente tem que dar muito valor. Tem, A gente tem que sim. entender quando às vezes está nervosa, Aham. né? É. E então, muito dessas vezes, para mim foi bom porque eu passei para as crianças. Na escola, quando eles queriam às vezes comparar salário, ou quando eles falavam de coisa assim, reclamar, de coisa que não tinha nem como reclamar. Eu Aham. sempre falava isso. Pergunta para, ainda mais se eu conhecia, sabia que a mãe estava na Aham. lavoura. Sim, sim. Pergunta a dificuldade da sua mãe na lavoura. É. Falando em escola, eu queria que você falasse um pouquinho, porque assim, ó, Serra do Salitre só tinha uma escola estadual. Escola Estadual de Serra do Salitre. Eu estudei na escola estadual, no ginásio, antigo ginásio que a gente falava, quando era na Dalila. Isso. Porque a escola estadual era onde era a antiga Dalila, que hoje não é mais Dalila. E aí depois construiu aqui do lado, né? E foi muitos anos. Só que a cidade cresceu, a população cresceu, era uma dificuldade para os alunos, né? Do Nações vir para cá, foi construída Teresa de Castro, a escola estadual. E eu vou falar, eu não tenho autoridade nem autonomia para falar com propriedade, mas o João Pedro foi aluno lá sobre sua direção como diretora. Mas a gente sabe que uma das premissas, inclusive, que você foi escolhido para ser diretora lá foi para você colocar ordem na casa. Porque era uma escola que tinha alguns problemas de relacionamento. Isso. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua experiência, o seu legado, né? Porque você deixou um legado muito, muito positivo lá, né? Muito bom. Então, eu estava na escola estadual, né, desde 1989, em julho. Aí, toda vez que falava assim, direção de escola, também Zélia, entra, Zélia. Uhum. Vamos, convidavam, né? Uhum. Fui convidada várias vezes. Eu sempre dizia o seguinte, Thaís, eu tinha 2 filhos estudando e eu tinha 2 cargos, e os 2 cargos, para mim, financeiramente, era melhor. Eu sempre dizia assim, a hora que eu puder, eu vou para uma direção. E aí aconteceu de abrir a escola Teresa de Castro Mariano, foi primeiro a Ana Cláudia lá, 6 meses ela ficou na direção, e aí não estava dando certo em relação a uns meninos, uns alunos e umas coisas lá que estavam acontecendo. Aí, mas nunca pensei de ir, nunca pensei não. Porque meu intuito era os 2 cargos que eu tinha que manter o Pedro Guilherme, que aí é só o Pedro Guilherme. Aí um dia na sala dos professores, e eu escutando, meu Deus, que escola bonita, eu acompanhei a construção, né? Escola boa. E assim, no seu bairro, né? É o meu bairro. Aí eu falei, meu Deus, como que pode estar? Mas também não... De repente chega a Priscila e a Adriana da superintendência para me fazer um convite. Eu fiquei assim, falei, não, eu não tinha feito a prova, né? da direção, veio um convite. E eu falei, meu Deus, não, Zélia e tal. Posso chegar aqui amanhã? Não, eu quero uma resposta, já quero resposta rápido, né? Eu tenho que pensar, eu tenho que olhar, tenho que ver.
amanhã eu posso vir 10 horas? Eu falei, não, eu tenho horário 3 horas, tá livre, porque eu né, estava sempre cheio de horário. 10 horas da manhã elas apareceram no outro dia. Aí, falei sim, Thaís. Sim. Falei sim, vamos lá, é um desafio para mim. E fui. Quando eu cheguei lá, pelo meu jeito já de dar aula, boné, celular, né? Eu bati essa pedra do celular e agora estão proibindo o celular, né? Sim. Eu sabia que isso não ia dar certo. Sim. E nós tínhamos mais ou menos uns 15, 20 dias de burocracia, documentos, né, e tal, até a Zélia chegar para tomar posse. E aí os meninos já começaram, Thaís, a se enquadrar na escola. Eles falavam para a professora, será que a dona Zélia vai deixar usar boné? Eles mesmos já... Isso. Só pela tua postura. Isso. Não precisei falar nada. Será que ela vai deixar usar boné? Será que ela vai... A preocupação deles era essa, sabe? Sim. Então, eu entrei de boa. Passado o tempo, a Priscila falava, como é que tá lá, Zélia? Eu falei, olha, acho que vocês estão me pagando à toa. Eu não tô nem trabalhando. Foi bem assim, aí, modesta. Né? Mas sabe o que foi, Thaís? Quando você tem uma equipe boa, sim, e você sabe direcionar o trabalho para a equipe sim, boa, você realmente não tem muito trabalho. Sim. Eu cheguei lá, né, uma equipe boa, e, quer dizer, você é a secretária, você sabe qual é o seu papel. Sim. Eu não vou fazer o teu trabalho. Você vai fazer o teu trabalho. Professores, tal. Puxei os pais pro meu lado. Verdade. Os pais vieram me dar apoio. Eu fazia reunião, aquilo enchia. Eu lembro. Enchia. Eu lembro quando tinha as reuniões que o João A primeira reunião, para mim, eu fiquei emocionada, porque as reuniões das outras escolas, você sabe que vem lá um outro, né? Sim. E da zona rural. Chegava aquele povo do Catulés é longe. E eu achava interessante as reuniões lá, não sei se até hoje é assim, porque era na quadra. Isso. Né? E aí todo mundo via as turmas ali. Isso era muito bacana. Aí às vezes você até encontrava com pessoas de reunião, porque todo mundo tava se vendo, depois você ia pegar o boletim lá, era muito bom mesmo. Assim. Então, e quanto à disciplina da escola, que realmente a gente melhorou, você vê, o dia que eu tomei posse, que eu fui trabalhar o primeiro dia, até 11h30, o tenente Pereira, ele veio me dar as boas-vindas e colocar o trabalho dele à minha disposição da escola e tudo. Eu não esqueço que eu falei assim para ele, ó, eu agradeci tudo, falei assim, deixa eu te falar, eu pretendo, daqui do portão para dentro, né, ser firme e forte, e vocês do portão para fora. Sim. E se possível, do muro para cima e do muro para baixo. Nem na frente da escola eu queria também dar um alívio, né, dar uma paz, né? Você acredita que eu nunca chamei a polícia? Eu acredito. E nunca chamei também o conselho tutelar. Acredito, sim. Eu resolvia tudo como? Primeiro, te chamava. Você estava com algum probleminha, te chamava. A gente conversava. Se eu não resolvia, quem que eu acho que é responsável por você? Seu pai e sua mãe. Sim. Eu chamava. Eles. E eles vinham, me davam maior apoio. A gente já resolvia o problema, sabe? Então, Thaís, a gente não precisava chegar ao extremo de polícia. Eu queria te fazer uma pergunta no sentido assim, a sua metodologia, na verdade, não foi bem uma metodologia. A verdade, eu acho que sempre foi o seu jeito e você sempre impôs respeito. E as pessoas te respeitavam. Porque, né? Existe muito da questão da postura. Você vê uma pessoa, você sente autoridade nela, às vezes a pessoa não precisa falar, você já se comporta condizente com aquela postura. Mas vamos trazer para os tempos de hoje. Hoje nós temos um grande problema. Celular. O celular, comprovadamente, se a pessoa fica muito tempo, ele viciou. A maioria dos jovens estão viciados no celular. Quando antigamente, eu lembro que tinha o castigo de você ficar no cantinho do pensamento, silêncio e tudo. Os pais, as pessoas não sabem, mas vocês fiquem sabendo. O motivo de você ficar no cantinho do pensamento em silêncio, você não conversava com ninguém, você não brincava com nada, você ficava sozinho no cantinho ali, não é porque o seu pai queria te isolar, não. Porque quando você está sozinho, você é obrigado a pensar nas suas próprias atitudes. Isso é um fato. Então, quando você não tem nada à sua disposição, você não tem telefone, você não tem lápis, caneta, papel, você só tá ali, você é a parede, você tem que se encarar.
Então, era uma forma de a gente autoanalisar. Acho que talvez os nossos pais não tivessem a sabedoria de falar dessa forma, mas era por esse motivo. E hoje, eu falo por mim, quando a gente está sem fazer nada, o que a gente faz? Celular. Você até esquece, você não analisa a sua própria vida. Sua vida. Então, os alunos hoje utilizam isso para estudar, mas nem sempre. Porque se essa ferramenta, é muito polêmico isso, fosse utilizada somente para o intuito de pesquisa, eu acredito que agregaria muito. Mas a criança, gente, não tem esse controle. Isso é uma coisa que tem que estar claro. Porque criança é criança e precisa dos pais porque eles não têm autonomia para tomar as melhores decisões. Então, trazendo essa... Como você acha que seria hoje? Porque tem quanto tempo que você saiu lá da Teresa de Castro? Teresa de Castro, 2016. Então vai fazer quase 9 anos, né? De lá pra cá foi um salto, né? É uma outra geração. Não, 2016 não, eu assumi... não. Foi 2019. 2019. 2019. Então vamos lá. 6 para 7 anos. Isso. O que acontece? Mudou bastante. Muita coisa mudou. O governo está implementando aí para tirar. Eu acho que sim, deveria. Por quê? Porque se torna um vício. E a educação, a qualidade do ensino tem baixado muito por causa de distrações. Aí, trazendo para a realidade da Teresa de Castro, você acha que hoje você conseguiria trabalhar com a mesma dinâmica ou por causa das tecnologias e do avanço, você acha que poderia ter algum... Porque o ensino mudou, a gente não pode negar, você concorda? Mudou muito. O respeito aos professores não existe quase, né? Mudou demais. E quanto a isso, o que eu acho é o seguinte, toda vez que eles me questionavam a respeito de eu não deixar usar o celular, e eu falo até hoje, o dia que você me falar que um vestibular, um concurso, você pode usar um celular, sim, eu deixo você usar um celular na sala. Sim. Porque eu estou preparando esse aluno para quê? Eu estou preparando esse aluno... Cortou todo e qualquer argumento. Para ele enfrentar uma cadeira onde ele vai querer fazer um concurso. E esse concurso, você veja só, no nosso município, nós tivemos um concurso aqui de pessoas que faz a limpeza da rua, que não precisa, não é, né? Mas ela fez um concurso. Sim. Ela sentou numa bancada, ela aprova e pronto. Lá não pôde pegar o celular. Então, não estou nem te falando de um concurso de Petrobras, Medicina Federal, a Petrobras. Estou falando de um concurso. Aquilo que vai falar, eu vou fazer um concurso. Uma seletiva. Sim. Uma seletiva. Você senta lá, você não pode pegar o celular. Não. Então, a partir da hora que você me provar que você usou isso que é o instrumento de você se preparar para o seu trabalho, que é importante, para você ter a sua vida profissional, aí eu vou deixar usar. Porque eu estou aqui para te orientar, para te colocar no caminho de você ser um profissional. É isso aí. E o celular, até então, não é instrumento de concurso. Não. Pra você ter uma ideia, o meu menino já fez vários concursos da Petrobras e tudo mais. Se eu não me engano, foi esse da Petrobras, que eles tiram tudo e passam por baixo, você senta na cadeira, ele marcou 45 minutos deles fazendo revisão dentro da sala. Sim. Agora, você imagina o aluno, pensa bem, que eu me preocupo com isso até hoje. Sim. Você vai lá, o menino faz prova de dupla, você não faz ali fora. Não. Trabalho, você não tem trabalho lá fora. Não. Você prova de consulta, não tem lá fora. Uhum. Aí o seu psicológico, no seguinte, se você não treinar os meninos, é o que eu fazia na Teresa de Castro, que eu treinava eles, que é você e a prova. É você e a prova. Para que uma hora que você cair num concurso de alto padrão, eu sei que jeito que eles fazem, porque ele me passou, ele falou, a gente fica tenso 45 minutos, passando numa sala. Não é. Então, o meu propósito de estar cuidando da educação é isso aí, Thaís. Porque não adianta eu passar a mão na cabeça do meu filho, se lá fora ninguém vai passar a mão na cabeça dele. Sim. Isso é verdade. E os meus alunos, eu trato meus alunos, sempre tratei os meus alunos
E sempre falo para os professores, que jeito que você gostaria que tratassem o teu filho? Sim. Para começar, lógico, com respeito, educação, tudo mais, mas se você mandou o seu filho para mim ensinar matemática, ciências, você está confiando em mim. Aí o seu filho chega em casa durante um ano trabalhado comigo, ele não sabe nem quanto que é 2 vezes 2, se ele está no 9º ano. Sim. Aí você vai falar assim, mas como que foi o trabalho da Zélia? Você tem que me avaliar. Eu Com acho certeza. que os pais, eles não têm que criticar o professor, ficar só... Eles têm também que avaliar, ajuda muito. Sim. Olha, eu dava aula no 9º ano, chamava Oitava série. Uhum. Olha a turma que era. O Diogo, doutor Diogo, hoje ele está em Belo Horizonte. Uhum. Era o filho da Estael. Era uma turma de excelência. E eu sempre... Sim. Mas pegava no pé mesmo. Aí um dia, o filho da Estael falou, Pedro, hoje ele é da Marinha, se eu não me engano. Pastor e mais uma coisa da Marinha. Você precisa de ver. Aí o que ele falou para mim? Eu gosto de desafio. Então, a senhora traz desafio na escola. Uhum. E eu não sabia que ele gostava do desafio. Uhum. O que era o desafio? É o dever de casa, que às vezes ele não conseguia fazer. Uhum. Lógico, não tinha celular, não tinha nada. Sim. Porque o desafio dele, ele ia enfrentar lá fora. Sim. Né? E aí ele gostava disso. Então, cada dia mais eu trazia um desafio. Ele me incentivou. Olha Ele me só. incentivou a dar desafio para os alunos. Porque ele te contou. Ele me contou. Se ele não me contasse, talvez eu não saberia que eles gostavam disso para melhor aprendizado dele. Uhum. Então, a gente vai aprendendo com os alunos no decorrer, mas eu acho que os pais realmente têm que ajudar os professores incentivando, falando se eles estão indo bem com os meninos ou não, para que eu possa melhorar. Eu tenho que melhorar. Sim. Então, o meu intuito como professora era, eu pensava assim, alguém está me pagando para mim, meu serviço. Sim. Eu tenho 40, de primeira era 40 alunos, e ainda, às vezes, minha responsabilidade, né? Então, eu não posso brincar. Então, por isso que eu, às vezes, sou taxada assim, a Zélia é brava. O que é ser bravo? Eu poderia ser exigente, eu poderia ser... como que eu vou falar? Eu cobrava. Eu te entendo. Alguns clientes e pedreiros também me veem dessa forma. Eu te entendo completamente. Mas a gente quer ver o serviço da gente bem feito. Isso. Aí, às vezes, você falar e não ser ouvir, você tem que ser um pouco mais incisiva. Infelizmente, é porque as pessoas não escutam. E eu acho hoje, pela minha profissão, que eu já aposentei, eu fico vendo meus alunos, a maioria, sinceridade, estão todos aí lutando com a vida, seu profissional, bem, sim, sabe? E quando chega em mim ainda fala assim, eu aprendi que a senhora me puxou a orelha, até banho eu ensinava, porque eu dava aula de ciências, mas fazia parte. Sim, claro. E higiene pessoal. Higiene pessoal. E aí eles mesmos falam, o Tiago, o Cicobi, ele nunca negou, falava até assim, não, eu aprendi a tomar banho porque a senhora exigia que eu tomasse banho. E faz parte, né? Se a pessoa se cuida, ela cuida da higiene, ela cuida da aparência, e isso no emprego, ainda mais hoje, numa vida de redes sociais, isso conta muito. Nossa, e muito. E eu ensinava até como ia numa entrevista de emprego. Sim, eu falava direto e falo, gente, não adianta. Você vai pedir um emprego, ou vai numa entrevista, você já está sabendo qual que é o jeito, né? Já está, já pesquisou a área que você vai, que roupa que você vai. Hoje, inclusive, existem profissionais que preparam candidatos, como que deve vestir, como arquétipos de pessoas, como que ela deve se portar para ela conquistar, almejar algumas coisas. Zélia, agora mudando um pouquinho, saindo da área da saúde, indo para a política, hoje você está vice-prefeita de Serra do Salitre, né? Então você deu uma virada de chave, né? Em que momento você teve a ideia e até mesmo o anseio de entrar para a política? Como que surgiu essa questão da política na sua vida? Surgiu o seguinte, como eu não estava trabalhando na escola mais, né? Sempre gostei muito de trabalhar com o público, com o povo. E aí surgiu
Por um acaso, o Lourenço era candidato, né? Naquele momento. Tá, naquele momento. Naquele momento. Uhum. Eu não sei por quê, como, de que jeito, eu me envolvi, sabe? Uhum. Eu me envolvi junto com o Lourenço, com o pessoal. E aí, de repente, o Lourenço desistiu. Do nada. Eu Uhum. chamei ele em casa, perguntei se ele não ia continuar, ele falou que não. E eu tinha dado a ideia dele. Viciada em café. dele Aceita mais café? depois eu pego um pouquinho mais. Aí, se ele não ia continuar ou não, né? E nós já estávamos com uma equipe boa, gostosa, trabalhando. Aí eu sempre sou a favor de reuniões. Sim. Acho que reuniões é uma coisa boa, porque tem muitas ideias. Sim, Ideias, sim. você aprende demais. Aí a gente estava em reuniões, tudo. Aí ele desistiu. Quando ele desistiu, eu chamei ele lá em casa, ele falou que não ia mais. Falei, do nada, Thaís. Sim. Se eu te falar que eu estava com isso na cabeça, não estava. Uhum. Inclusive falavam assim que eu ia ser vice dele. Nunca ele me convidou. Ele Sim, não me sim. convidou. Mas eu estava junto com ele. Aí eu falei, então eu estou indo. Ele até assustou, mas eu estou indo. Foi naquele momento. Entendi. Eu estou indo. Você não quer ir como vice primeiro? Aí eu inverti no sentido, mas eu fiz o convite para ele. A partir daí, liguei. Aí meu marido chegou em casa e falei, olha, eu sou pré-candidata a prefeito. Ele, hã? Falei, sou. Aí já chamei um, chamei outro, o pessoal já do partido. O John que me contou. O John. O John é do meu partido. E nisso eu fui. E falando nisso, quando a deputada Ludmilla. Ela aceitou o convite para vir no podcast. Qualquer dia desse ela vai estar aqui. Ai, que gracinha. Eu acho que vai ser, Sim. então, talvez, se você faz na segunda-feira, ela vai vir segunda-feira que vem, na outra. Então eu vou contactar, que às vezes dá certo. Dá Deixa eu certo. combinar. Que bom. Uhum. Aí eu vi, ela estava procurando alguém para apoiar. Sim. E eu sempre tive uma ideia aqui na nossa cidade, o seguinte: a gente não pode ficar só com um deputado estadual ou Não. federal. Sim. Por quê? Aconteceu comigo, eu era diretora da escola, com o Deiró. Deiró, ótimo deputado estadual, Sim. nos ajudava muito. De repente, ele falou, vou ser candidato a prefeito de Patrocínio. E aí? Serra ficou sem deputado. Ó, pra você ver. A partir disso daí, eu pensava, gente, não pode ficar fechando só com um, não. Sim, sim. Né? Nosso município E cresceu. também essa questão de partido, isso não influencia. Não, o povo não vê muito isso, não. Né? Eu não vejo. Então, isso aí, o importante é se ele quer trabalhar para o povo, quer ajudar, independente do partido. Né? E aí, eu falei assim, eu queria mudar um negócio aqui. Eu acho que nós temos que ter mais, abrir mais o leque em deputados. Por coincidência, uma assessora do Zema, daqui da região, veio na minha casa para fazer essa ponte entre mim e a Ludmilla. Olha só para você ver. Mas aí, falei, não, do nada. Porque a Maria Clara também, um assessor dela, Sim. tinha me procurado, mas eu falei, eu já tinha um compromisso com a Ludmilla, embora não conhecia. Uhum. Aí a Ludmilla veio, a gente conversou, eu vou falar assim, em horas trabalhadas, para a Ludmilla, acho que a gente não trabalhou 100 horas. 15 dias foi assim, mas no final de tarde. Ela teve 314 votos aqui, foi muito bem votada. Sim, e a Ludmilla tem um carisma que não tem explicação. Não. E aí veio já isso, né? Eu já afiliei no partido Podemos, trouxe o John também junto no partido, uma pessoa também muito ativa, muito gosta, né? Sim. Gosta muito disso. E aí eu entrei como pré-candidata a prefeita. Eu estava como pré-candidata a prefeita. E tem essas pesquisas online, né? Sim, sim. E eu fiquei vários dias, acho que 2 dias, na frente do outro candidato que estava, sabe? E aí, parece-me que o Isael, o Joca, viu isso aí e veio me convidar. No primeiro momento, ninguém gostou, de falar a verdade. A minha turma, ninguém queria, ficou assim, não, Zélia, eu quero que você continue e tal. Mas eu acredito muito que hoje, vendo o que eu passei, eu acho que é Deus que encaminha você. Sim. Aí conversei com o Isael e tal, a gente se ajustou em algumas coisas e eu fui, né? Como vice dele. De certa forma, você cedeu, porque... Cedi.
Porque o seu objetivo era prefeito. Prefeita. Uhum. Então, já estava certo que seria prefeito. E também o assessor da Ludmilla, a Ludmilla conversou comigo e tudo mais. Vocês se alinharam bem. Alinhamos, Uhum. isso. E outra coisa, quando eu cheguei no Joca e falei para ele, eu sou pré-candidata a prefeita, Joca, mas nós vamos ter uma política diferente aqui na Serra, porque eu não sou contra você. Uhum. Ele não está me apoiando, mas eu não sou contra você. Sim. É uma política diferente. Sim. E ele também apoiou no sentido, né, Sim. como a pessoa que ele é, então tudo bem. Então, se te falar assim para você, eu deito na cama, eu fico pensando que eu quero ser candidata? Não. Entendi. Aconteceu, né? Aconteceu. E uma das coisas que eu falo que você tem que ter coragem. Se tem. Coragem. Porque desde o dia que eu falei, eu sou pré-candidata, eu nunca arredei o pé. Aí eu fui como pré-candidata a vice, mesmo com o meu problema de doença, não arredei o pé. E aí, e outra coisa, aí você fala assim, e a família? A família eu comuniquei, eu não pedi. Porque se eu chego nos meus filhos, é lógico que eles vão falar o quê? Não, mãe, não mexe com isso, mãe. Não, mãe. Meu marido, não mexe com isso, Zélia, não mexe com isso, Zélia. Peraí. É isso que eu quero. Eu acho que você já ouviu falar num cara chamado Silvio Santos, que ele deu uma entrevista uma vez e ele falou que, principalmente para a família, a gente não pede opinião para nada, a gente comunica. Que às vezes são os primeiros a puxar a gente para trás. Mas não. E pessoas, ele fala isso assim, e você falando me veio, né? Verdade. Aí os outros falam, né? Eu falo, não, eu só comuniquei. Sim. Eu não fui pedir. E porque também, você sabe, a sua comunicação, por exemplo, você não tem nada a ver, é uma coisa minha, uma história minha. Sim. É uma coisa, né? É. E então eu falei, não, eu gosto muito de trabalhar, ouvir a pessoa. E foi isso. Agora, falar, eu vou ser, não. Aí os outros falam assim, já caiu a ficha, Zélia, que você é vice? Não, porque eu me acho normal. A mesma pessoa, A né? mesma pessoa. Eu até me assusto, tem hora que os outros falam. Você falou, é mesmo. Mas eu não chego ali como vice. Entendi. Eu chego como uma velha. Uhum. E alguém me apresenta e fala, a vice. Eu estava até no mercado essa semana do Cooperado, ali em Patrocínio, e um colega nosso que morava aqui, mora lá e tal, ele veio e me cumprimentou. De repente bateu nas minhas costas uma mulher, a dona do supermercado, e falou, eu estava até com a uniforme da prefeitura, da administração, e ele junto. Aí ela falou, olha, eu vim aqui dizer seja bem-vinda no nosso mercado, e eu já tinha passado várias vezes lá. Ele está me falando aqui que você é a vice da Serra. Aí eu fiquei, meu Deus, eu olhei aqui, e também ele me conhecia, né? Então, eu não ajo assim, a vice, não, eu sou a Zélia. Eu vou nos lugares, normal, mas assim, a minha cabeça não tem esse negócio de... Tem hora que eu tenho que pôr o pé no chão, lembrar que eu sou a vice, né? Sim. Certas coisas, mas não, tranquilo. Ó, você tá de parabéns, viu? Que eu vou te falar a verdade. Já enfrentei muita coisa, já vivi muita coisa, já conheci muita gente. Raras as pessoas que eu conheci com a sua força e com a sua fé. Porque o que acontece? Durante a sua candidatura, você recebeu o diagnóstico de um câncer. Gente, vocês estão olhando para a Zélia, vocês falam que ela tem câncer? Que ela está enfrentando um tratamento de câncer? Vocês falam? Pois bem, ela está fazendo tratamento para câncer. Eu imagino que você tenha questionado se, ou até não, olhando aqui, eu acho que você fala, mais uma coisa para me resolver. Então eu queria que você falasse para o pessoal, né? Porque o que acontece? O câncer, ele é como se fosse uma nuvem negra que ele passa sobre a cabeça de todo mundo até você vivenciar a experiência de ter câncer ou ter alguém com câncer na família. Então, para quem nunca passou isso e para quem está passando, eu gostaria que você contasse em que local é o seu câncer?
qual é o tratamento que você está fazendo? Está fazendo químio, rádio? Como que é? Em que fase você está? Quais são, né, as suas perspectivas de melhora? E aonde você está fazendo seu tratamento? Como que está sendo? Eu faço meu tratamento em Uberlândia. É até interessante, Thaís, porque quando eu trabalhava, por isso que eu acho importante as pessoas trabalhar, ter a sua carteira assinada, ter seu tempo de serviço. Eu acho isso muito importante, porque numa hora dessa te Sim, vale muito. sim. Então, eu sempre trabalhei no estado de Minas Gerais. Eu tive também no Paraná, né? Mas Sim. o que me vale hoje é o Ipseng. Eu faço o tratamento pelo Ipseng. E eu lembro que muita gente, na época, uns não fica contente com o Ipseng, outros ficam aquelas falas, né? E eu firme e forte lá, pensando, meu Deus, né? Deixa descontar, ou deixa fluir. E hoje, graças a Deus, é o Ipseng. Então, é particular e o Ipseng... É o Ipseng. Não é particular, é o Ipseng que cobre tudo. Só para entender, porque para quem não é da área da educação, o que é o Ipseng? É o meu plano de saúde. Dos servidores do Estado de Minas. Tá. Que bom, né? Que bom. Porque é o seguinte, eu acho que as pessoas criticam até precisar, você concorda? Isso. Eu dou graças a Deus, gente, eu tomo... Igual o SUS, né? Medicamento lá caríssimo, gente, a gente não daria conta, não. Né? Então, eu dou graças a Deus até por eu ter esse plano, né? Porque eu trabalhei, a gente sabe disso, a gente sabe que não ganha muito, funcionário do Estado, né? E tem o desconto ainda, né, Lógico? Tem. Então, hoje eu dou graças a Deus. Então, eu tô em Uberlândia. Em qual hospital? Eu tô no hospital, eu faço só na UMC, sabe? Oncológico, onde eu faço químio. Eu fui operada também lá na Santa Genoveva, também tudo pelo meu plano, né? Eu já fiz a minha cirurgia. E eu faço químio. Você fez durante a candidatura? Foi assim. Quando foi diagnosticado no mês de março, de junho, diagnosticado, fiz 3 químio. Eram 12. Para diminuir. Mas na hora da conversa com o doutor Pedro, que é o meu filho médico, oncologista, doutor Rodolfo, a única coisa, ele tudo falava, e me explicava, e falou assim para mim, você tem alguma pergunta, Célia? Eu disse, eu tenho. Eu vou continuar com a minha candidatura, o que eu tenho que fazer? Só isso. Mas vai ser custosa, Sim, né? Aí ele falou, mas ele pensou que eu ia perguntada, né? Falei, não, eu só quero saber, eu vou continuar, eu quero saber se tem alguma restrição, alguma coisa. Ele deu risada. Achou muito bom, meu alto astral, que ele achou que eu ia debruçar, né? Ele disse, não, você vai continuar, você vai fazer isso. Eu falei, então, deixa eu falar uma coisa, porque já está tudo preparado na minha cabeça. Dia 6 é a eleição. Isso, mês de junho, a hora que eu comecei a primeira consulta com ele. Nem tinha começado a químio. Mês de julho, em outubro, dia 6 de outubro é a eleição. O senhor pode preparar tudo dia 7, de madrugada, eu estou aqui para operar. Ele deu risada e falou, né? Antes disso, eu não quero fazer nada. Tudo bem. Ele falou, então você vai fazer 12 sessões e vamos lá. Aí eu fiz 3 sessões. Não passei bem um dia, meu filho muito profissional, muito bom, e já me enviou para Uberlândia, e já eu operei no dia do meu aniversário, dia 25 de agosto. Eu tinha que operar. No dia do seu aniversário? No dia do meu aniversário. Eu aceitei tudo, Thaís, eu acho que tudo é aceitação. Nada foi contrariado, nada, tudo foi aceitação. Não reclamou? Não, tem que fazer, vamos fazer. Inclusive, no momento em que ele viu que tinha que fazer alguma coisa, ele falou que ia fazer um paliativo, que não sei o quê. Porque você, mãe, você falou que não queria operar antes da eleição. Eu falei, mas Deus não. Eu falei, mas Deus preparou outra coisa. Se é para fazer alguma coisa, já vamos operar. E fiz, graças a Deus. Eu sei que logo em seguida eu já estava aqui, já estava nos comícios. Bem protegida, mas ele estava. E voltei a fazer a químio. E também em cima aí eles viram que eu tinha chegado ali naquele momento. Tinha feito a químio na quarta-feira, nós tínhamos uma caminhada. E eu não ia, porque eu falei, eu não vou andar, não vou no meio do povo, eu estava de máscara. E de repente me chamaram eu para me botar em cima de uma estrada, uma picape. Eu fui. Aí no dia que eu tinha feito outra químio, era o último comício lá perto de casa.
E eu também estava com a bombinha. Eu venho com a bomba injetora, sabe? Sim. Infusora de fusão. Eu tomo 4 horas de químio lá em Uberlândia, na quarta-feira, venho com a bomba, chama bomba de infusão, e vou tirar só na sexta-feira. E vou trabalhar, eu saio, eu estou fazendo químio, mas hoje, se eu tivesse feito químio ontem, hoje eu estaria aqui fazendo químio. Mas aí ontem eu não tomei, então é assim. Eu não vou fazer rádio, né? Não preciso. Você fez alguma rádio? Não precisou, né? Porque rádio também... Rádio também é. E aí, também outra coisa para quem está passando por isso, e se um dia passar, lembra de uma coisa não é por nada na cabeça. Sim. A cabeça manda muito. Thaís, hoje, eu nem sei também quantos dias já faz que eu tô com isso, já sei que foi de mês de maio, que foi devido a uma dengue. Isso que eu ia te perguntar. Foi. Como foi que você desconfiou ou se iniciou a investigação, que chegou ao diagnóstico? Você sabe que ano passado a dengue judiou de todo mundo. Eu mesma... Eu e o Joaquim, meu marido, nós pegamos essa bendita dengue, do mesmo jeito, acho que foi até o mesmo que picou, não sei. Sei que foi 20 dias. A gente achava que não ia melhorar mais, não. Uma fraqueza, emagreci. O cabelo cai até hoje. E ali vai. Aí deu uma melhorada. O Joaquim, no outro dia, ele teve uma virose. O Pedro internou ele 2 dias. E eu tava assim, tá boa? Parece que eu não tô. Aí o Pedro não gostou muito desse eu tô, não tô, vem cá. Quando ele levou a mão no meu abdômen, ele sentiu. Ele nem apertou direito. E não doía. Eu não sentia nada, Thaís. Entendi. Não sentia nada. Aí ele já começou a mexer com os médicos, vem um, vem outro. Aí lógico, eu percebi que alguma coisa não estava bem, né? Então, quando ele me deu o diagnóstico, eu só falei para eles, e a vida segue, vamos tratar. Isso não é nada. E não chorei, eles achavam talvez que eu ia chorar. Eu acho que eu aliviei o coração deles, porque eu quero dizer assim para as pessoas que passam por isso, não pense só em você. Você pensa no seu familiar. Ele sofre junto com vocês. É verdade. Se você está sofrendo, você pensa que não, mas eles estão sofrendo. E eu, como mãe, eu tenho meus 2 filhos, tenho meu marido, tenho minha enteada, tenho muitas pessoas ao meu redor, né? Meu irmão, minhas netas e minhas noras. Então, eu tenho pessoas que gostam de mim, que querem o meu bem. Sim. Agora, se eu ficar amontoada numa cama, se eu ficar lamentando, se eu ficar teimando, eles vão sofrer. Com certeza. E eles viram que eu encarei de boa, tranquilo, e eu quero que siga a vida deles, que eles não precisam parar a vida deles para ficar comigo. Eles me dão muito apoio, lógico, todos. Mas eu acho também que eu tenho que pensar neles. Sim. Né? Então, até hoje, eu não derrubei uma lágrima para reclamar da minha doença. E eu só lembro da minha doença quando alguém pergunta. Porque como eu não sinto nada, lógico, quando a gente faz químio... não. Quando eu faço químio, na quinta, sexta-feira, até no domingo, eu fico um pouquinho mole, um pouquinho assim... Quais são os sintomas, assim? Porque parece que melhorou bastante. Antigamente a químio era pior, né? Não, a químio de antigamente, né? Eu tive, né? Presenciei do meu marido, do meu pai. E como eu enfrentei Barretos, então eu via muitos lá, né? Então era vômito. Então esses sintomas, assim, você não chegou... Não, eu tenho... De vez em quando uma ânsia, às vezes um vômito, mas é raro, pouco. Então eu tenho um pouco de moleza, que é uma tremura assim no corpo, né? E na segunda-feira eu já tô mais ou menos, já tô bem. Você já fez quantas sessões de químio? Eu tô na última, inclusive era para mim fazer a última já há 15 dias atrás. Mas aí a gente faz o exame de sangue, não tá bem e tal, o médico achou melhor esperar. Espero que seja a última quarta-feira. Quarta agora que vem. Vai ser, se Deus quiser. Mas assim, Zélia, você não teve nem um pouquinho de medo? Não. Te falo a verdade. Porque, pra te falar a verdade, não. Eu venho há muitos anos enfrentando uma depressão, sabe? Aí você fala que é o câncer da alma, né? E às vezes eu me sinto, ouvindo você falar, eu me sinto muito mal. Aí você fala, gente, como assim? Mas são coisas diferentes, né? Depressão é uma doença também. E assim,
de imaginar que algum dia eu teria um diagnóstico de câncer, já me vem um medo, assim, sabe? E ver você falar e encarar com essa leveza, com essa naturalidade, traz muita esperança. Eu tenho uma conhecida que foi diagnosticada essa semana, inclusive, aí veio família do Mato Grosso e tal, a família tá chorando, tá enfrentando, passando uma barra, sabe? Não, mas não precisa disso, não. É um tratamento, Thaís, como os outros. Por exemplo, pressão alta. Quem tem pressão alta? Tem que tomar remédio para hipertensão. Quem tem diabetes também. Mesma e coisa. lá vai. Então, o que nós estamos? Um tratamento. E esse tratamento, tem hora que um comprimido para você vai te dar uma reação, o outro para outro. Sim. Eu sei que tem químio, tem casos e casos, que às vezes a pessoa fica mais debilitada, a gente sabe disso. Outros não. Mas eu acho que manda muito, realmente, a cabeça. É você levantar a cabeça, tomar um banho, passar um creme, sair. Outra coisa, não tem coisa melhor para te curar, é você sair e conversar com outras pessoas. Você ficar dentro de casa, não adianta, não vai te adiantar nada. Então, a melhor coisa é isso. E a família, você também tem que ajudar a família. Você não pode se vitimizar. Porque a família sofre, gente. Eu sei porque eu tenho, principalmente o meu filho de longe, que ele, lógico, através de vídeo, você vê tudo hoje. Sim, sim. Mas ele tá. Você tá bem, mãe? Você tá bem. O outro me vê, tá tudo bem aqui, ó. Todo mundo tá perto de mim. Mas ele, por estar longe, ele fica preocupado. Então eu falo, não, eu tô bem, eu tô bem. Aí ele vê que eu tô numa festa, ele vê que eu tô em algum lugar, alivia o coração dele. Sim, sim. Então, e realmente, eu nem lembro que eu tenho essa doença. E assim, pessoal, ela tá muito bem. Eu tô muito chocada, graças a Deus, assim, porque eu fiquei sabendo que você já chegou até a dirigir vindo das químicas. Ai, gente, ontem eu fui e voltei dirigindo, eu vou... Tá vendo? Eu só... Olha só. Eu tomo químio e volto. Esses 2 últimos eu não dirigi, até porque, igual eu tô te falando, aquele lá, o José Eduardo, ele fica muito bravo que eu venho dirigir. Mas já me contaram, já me falou assim, eu vou te falar um negócio, aqui a minha é forte, não tem condição não, volta dirigindo. Eu venho, eu chego aqui, né? Só não é no Del Rey mais, né? Não, eu chego aqui, né, tem algum compromisso, patrocínio, alguma coisa, faço. Eu me mando. Eu vou outro dia eu tava com a bolsinha, fui pra Pato, num evento lá, e lá vai, né? Aí eu levo um saquinho de plástico, porque caso eu vinha vomitar, né, dar uma disfarçadinha e sai, mas não aconteceu, nunca aconteceu. Você nunca precisou de terapia, então, não? Não. Olha só, você vê? Não. Que maravilha, né? Isso, quem precisa, tudo bem, eu respeito, mas você não precisou, que beleza. Não. Que beleza, né? Não. Olha, eu fico muito feliz, assim, de saber e até aliviada, né? Porque a gente sabe da importância da sua figura enquanto mulher na política de Serra do Salitre, né? E daqui a pouco nós vamos conversar sobre essa questão da mulher, eu acho importante. E aí, eu queria tocar num assunto que é o seguinte. Eu fui surpreendida essa semana, inclusive minha manicure, porque saiu num site, né, que o prefeito Israel fez uma cirurgia, né, ia fazer uma cirurgia, que, segundo o site, ele estaria com câncer e você também, e foi muito maldosa. Eu fui ler, né, como se fosse uma maldição. Não quero entrar no mérito da matéria, eu achei um tom que não exigia isso. Somos todos humanos. Questão de rivalidade política é natural de qualquer processo eleitoral, seja ele no âmbito federal, estadual, municipal, né? E aí, eu gostaria que você, enquanto vice-prefeito, você é uma pessoa pública, está enfrentando um câncer, falasse o que você sabe a respeito dessa questão do prefeito Israel, né? Se você puder, para que o pessoal saiba e acalme o coração também, né? A respeito do que você sabe, né? Para as pessoas também ficarem cientes de como que tá, né? O prefeito Israel, ele foi operado segunda-feira, né? Também do intestino. Nós não sabemos ainda, tem o processo da biópsia, né? Sim. Tem o processo da biópsia, eles mandam e tem um prazo. E hoje eu conversei através do Zap com ele.
Ele foi pro quarto, ele tá bem, né? Ah, Tem as bom. dores normais que isso tem, né, Pós-cirúrgico, gente? né? Normal. Pós-cirúrgico, tudo Uhum. bem. Mas ele tá bem, né? Sim, E a gente aguarda aí ele retornar sim. e recuperar e voltar para o seu trabalho. Isso aí só ele mesmo poderá falar como Isso, que, né? é. Então, Porque eu, assim, até a mim pegou de surpresa, né? sim, Eu foi acho rápido pelo Eu visto, também né? acho que também foi, porque durante o pessoal pergunta e tal, durante o nosso processo da campanha, nunca ele falou nada, não vi nada de estranho também. Então, assim, eu creio também que foi de última hora para ele também, igual foi para mim. Sim. No meu caso também, eu não sentia nada e aconteceu, eu creio que para ele também. E depois, certamente, ele chegará, vai falar o que, né? Sim. Mas está bem, né? Isso que é importante, Isso. né? E a gente também peço para colocar em oração, porque é Sim. muito importante. Sim. Porque é igual você já falou também, quando não sabe o diagnóstico logo, fica com a cabeça, né? Sim. Ainda mais ele agora, pegou essa missão dele aqui no município, Sim. né? Ele gosta, quer fazer um bom trabalho. Então, acho assim que é muito importante as pessoas estarem orando por ele, desejando tudo de bom, que ele é uma pessoa boa, inclusive na época, né? Que eu falo época, né? No dia que eu tive meu diagnóstico, que a minha família já sabia, e como eu tinha eles companheiros políticos, ele foi o segundo, depois da minha família, eu liguei para ele, que eu tinha que comunicar a ele que tinha acontecido, né? Então ele foi na minha casa, a gente conversou, deu maior apoio. Então é lógico que é esse apoio que eu também dou para ele. Sim. Porque isso é importante. É muito importante. Sim. E gostaria que todos levassem um pensamento positivo, fazer oração. Sim. Que é uma pessoa boa, de família, de um coração enorme. Então, assim, merece tudo de bom. Sim. E assim, eu enquanto anfitriã aqui do podcast, eu não quero, gente, trazer, causar intriga de divergências políticas, partidárias. Essa não é a minha função. Mas eu gostaria de fazer uma reflexão aqui a todos que assistem. É o seguinte: divergências políticas todas as pessoas vão ter. E não só dentro da política eleitoral, né? Mas também profissional, em diversas áreas. Todo mundo tem coisas que a gente não concorda, mas são pessoas por trás de um cargo político, são pessoas. Então, assim, parar um pouco, né? E imaginar que todo mundo está sujeito a enfrentar uma doença. Né? Às vezes não é a gente, pode ser alguém próximo, né? Então, ter um pouco mais de parcimônia e colocar as palavras, se não for para ajudar, fique isento, sabe? Eu acho importante a gente ter essa reflexão, porque isso aqui é uma passagem. A vida que a gente vive é uma passagem e a gente tem que viver ela da melhor forma. A gente tá, né, não, velho? Então, olha, assim... Quando saiu esse comentário, eu julgo duas pessoas. Quem fez esse comentário pro anunciante e o anunciante. Porque, Thaís, você tá aqui, né? Sim. Nessa função, o que você for falar também, você vai ver que tem família por detrás. Sim. E o que eu estou trabalhando? Eu estou trabalhando com informações. Eu não estou trabalhando para prejudicar ninguém. Então, as pessoas que levam a comunicação, né, que é esse site, ele deveria também ter uma ética. Dizer assim, olha, isso aqui eu não vou colocar. Né? É uma ética profissional. Sim. Qualquer um tem que ter. É lógico que quem também enviou para ele e rever a situação, né, gente? Não, isso aí é uma coisa que não é de brincar, isso aí passa. Doença, essas doenças, ninguém cata lá de um bar, ninguém cata de uma festa e coloca, ninguém vai, né? Ninguém. Isso aí é uma coisa que você vai ter, outro tem, e que a gente pensa assim, tomara que ninguém esteja mais, né? Sim. Mas é desagradável. A gente espera que aqui no nosso município, o pessoal que vai, às vezes, fazer uma crítica, que eu acho normal, e tem que fazer, às vezes é uma crítica construtiva, rever isso, né? Quem é acostumado, que gosta de estar escrevendo para o site, rever a situação, porque se trata de famílias, né? Sim. Todo mundo tem uma família. Foi um pouco pesado, né? Eu achei pesado. Um pouco pesado. Teve comentários a respeito de que, na época, a oposição saiu desfilando com um caixão, como se fosse um retorno, né? Vamos falar do que fez.
Mas, gente, candidatos também não tem culpa do que os eleitores, os apoiadores fazem o tempo todo, né? Não tem esse controle, né? E, assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então, espero que todo mundo viva em paz aí, porque, na verdade, o gestor, o prefeito, a Zélia, eles estão aqui para fazer o melhor para a população como um todo. Eles não administram só para um lado, administram para todo mundo. Inclusive, né, quando fala isso, eu sempre relato, vem na minha mente, quando você vai nesses hospitais, você vai lá na área das crianças. Que pecado tem essas crianças? Aí eu fico... porque a Zélia tem... Lá em Barretos é muito forte, né? Aí você vai na ala da infantil, aí você vê aquele bebezinho, tadinho, nem sabe... Carequinha. Que mal aquela criança fez para ela estar pagando, aquilo é um pecado. É esse que... Aí, sabe, quando alguém fala assim, tá pagando os pecados. Né? Porque... E essas crianças estão pagando pecado? Não sei. Então tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. É a vida, né? É a vida. É a Isso aí é o que eu tenho que passar, o outro não passa. É verdade. Agora, você tem que também aceitar para ser mais fácil. Aceitar e enfrentar. E enfrentar. Porque não adianta, porque o outro não tem culpa. É verdade. Bom, tendo essa experiência agora, você, a gente não sabe se também é câncer do Israel, mas baseado no que você está vivendo, como você acha que essa situação, né, de enfrentar o câncer, e você agora como gestora, né, como vice-prefeito, como você acha que a sua situação, você pode ser utilizada, vivenciar isso com as políticas públicas, junto à Secretaria de Saúde, para quem não tem, por exemplo, o IPSENG, para quem não tem um apoio, um plano de saúde, e que depende única e exclusivamente do SUS, como você acha que o município, enquanto Secretaria de Saúde, o município pode auxiliar essas famílias que enfrentam o câncer? Olha, Thaís, a gente está num lugar aqui, no Cantinho do Céu mesmo. Vou te falar, o município da Serra, ela tem uma política de saúde muito boa. Eu ando para lá, ando para cá, escuto. Inclusive, nós estávamos em Belo Horizonte no primeiro encontro das mulheres gestoras, né, esse final de semana. E aí lá se trata de tudo, né? Da violência da mulher, da doença e tudo mais, da saúde da mulher. E hoje eu posso dizer que Serra do Salitre é um dos municípios que atende muito bem a saúde, atende muito bem. Você vê, aqui o paciente pode até escolher aonde ele quer ser tratado. Olha só. Se ele não quiser ir para Barretos, a secretaria não coloca ele na lista de Barretos. Ele quer ir para Patos, porque nós temos Patos. Isso que eu queria saber. Quais são as cidades próximas aqui? Patos agora tem a Patrocínio, né, que é o Hospital do Câncer. Uberaba não está atendendo muito agora, não. Está meio com alguns problemas. Então, mas está indo muito para Patos e para Patrocínio. Fazer a químio. É porque fica perto de casa, é mais fácil, né? Então, a pessoa pode escolher. Tem até isso. Falar, eu não quero ir para Barretos, eu queria ficar mais para aqui. Então, você vê, tá saindo rápido o tratamento, não está demorando muito, né? Então, assim, nós estamos como diz, uma demanda muito boa na área da saúde pública, aqui na Serra do Salitre, em relação a isso. Eu acho, assim, mais demorado, alguma cirurgia, assim, de ortopedia, sabe? Alguma cirurgia cardíaca, e nós temos muita cirurgia aqui, viu? Tá realizando muita cirurgia aqui na Serra do Salitre. Então, assim, graças a Deus, estamos evoluindo, e a gente pretende evoluir mais, né? Trazer mais, igual operação de cataratas, tá se estudando para vir para cá. Para a Serra mesmo. Olha que bom. Para não precisar, né, ir com esse pessoal para fora, ônibus, canseira. E mais pessoal de idade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, porque eu não sei mesmo, tá? E se você não souber me responder, não tem problema, porque a gente não. É que me veio que agora a gente não tinha colocado no script das perguntas. Mas, Hélia, você acha que o município tem algum respaldo? Imaginamos alguém que trabalha na lavoura, porque tem muita gente ainda que trabalha na lavoura sem carteira assinada. Isso. E não teria, tem um diagnóstico de câncer e essa pessoa precisa de um auxílio de alguma forma. O município hoje, você acha que ele está preparado para dar auxílio para essas famílias, sei lá, para essa pessoa? Olha, a assistente social faz um trabalho muito bom também. Eles
auxilia em aluguel, em gás, Olha em que tudo. bacana. Eu só não posso te dizer o auxílio mensal, Como né? que funciona? Como que funciona Mas se esse pode. precisar, Todo suporte. que bom. Não deixa ninguém na mão, como diz. Você vê Sim. a importância disso. É cesta básica, é auxílio, a assistente social vai na casa, Medicação. medicação, vão na casa, auxílio de transporte, As agentes são muito presentes, muito as presentes. Então, assim, é muito difícil. Agora, o mensal, eu acho que não tem condição, mas Entendi. Mas, é, por exemplo, ajuda às vezes no aluguel, isso, ajuda na cesta alimentação. básica, Sim, tudo, sim. tudo No ajuda. básico que a No pessoa, básico, que é importante para manter a ajuda, vida, né? ajuda sim. Ai, que Pra bom. você ter uma ideia, nós temos lá a Casa do Idoso e do Acolhimento, lá no Bairro das Nações. A Casa do Acolhimento, eles acolhem à tarde, 6 horas da tarde, todas as pessoas que estão na rua. Não Ah, fica tá. não fica na Olha, rua. isso precisa ser mais divulgado, viu? Precisa Porque eu ser acho que o divulgado. pessoal não sabe. Pois é. Então, o que que a Valdira, como secretária agora da Vou assistência chamar ela para social, vir aqui para a gente conversar, isso, Valdira. ótimo. Chama a Valdira. Valdira é muito boa também. E ela vai falar as ideias dela. Ela quer ampliar para que essas pessoas. Ela tem um coração muito bom. 6 horas da manhã, ela está muito preocupada com isso. Eles têm que sair, porque aí vem de manhã vem o pessoal do acolhimento que faz As crochê, atividades. faz atividades. Aham. E E ela não tem para onde ir. aí 6 horas da manhã eles têm que sair para a rua. Tá Entendi. chovendo. Então é uma preocupação dela. Sim. Isso é importante. Então ela quer ver de ampliar os horários para que essas pessoas não tenham essa dificuldade. Entendi. Então na nossa cidade, você vê, mora na rua. Numa cidade desse tamanho tem gente que mora na rua. Então mora na rua, tem que Imaginava. morar na rua, né? É. Mas acolhe e eles têm lá comida, tem o apoio lá dessa acolhida. Muito bom. Fico muito feliz. Bom, vamos falar um pouquinho de política, Vamos. né? Mesmo com apenas aí, tá inteirando 3 meses, né? Vai fazer 100 dias, acho que dia 11, se eu não me engano. De gestão, como é que tá sendo essa sua experiência enquanto vice-prefeita? Isso. Em um cenário aonde normalmente, me desculpe, todos os vice-prefeitos, não só de Salito, mas normalmente o vice-prefeito ele não é visto como uma figura tão atuante, impositiva junto a secretarias, não é tão atuante quanto o prefeito. Isso não se aplica a todos, né? E como você, enquanto mulher, como você vê que vai ser essa sua atuação e você espera que a sua atuação seja mais presente, mais próxima da comunidade, das necessidades, né? Thaís, eu também. A gente, por morar em cidade menor, o vice-prefeito não tem tanto atuação, mas eu sou crítica também. Eu sempre fui povo, sempre fui eleitora e não era candidata e eu tinha minhas críticas, né? Tipo assim, o vice ganha. Ele é funcionário público também, porque ele ganha. Sim. Né? Então, a gente via que os vices não eram atuantes, né? Então, tá. Quando eu entrei, uma das coisas que eu falei, a minha parceria com o Isael era que eu ia trabalhar, né? Eu não ia ficar parada. Ele já sabe disso, sabia disso e ele tá ciente disso. Então, mas eu tenho uma parceria muito bom com o Isael. Tem hora que eu nem vou com ele, porque eu sei de tanto trabalho, de tantas coisas. Então, e você vai atender outras demandas. Eu já vou direto com os secretários, né? E eles me atendem e faz. Então, o que é que eu sou? Mais uma assessora. Entendi. O suporte. Um suporte do Israel, porque para não sobrecarregar. Porque se tudo vai no telefone dele, e se eu posso ajudar a resolver, por que não, né? Sem a canetada dele, que a gente fala, né? Porque eu sei que tudo tem que ter a canetada dele, tem que ter o alvará dele, tem que ter o respaldo dele. Por que não ajudar? Sim. Então tem coisa que não, porque tudo o secretário eles têm que resolver. Então, eu já vou direto com o secretário, falo, vocês podem resolver isso aqui, vamos resolver e tal. Você faz essa ponte, eu faço essa ponte. Então, aí o Israel vai ficar sabendo, é lógico que a gente fala tudo para ele, mas a questão é o seguinte, não preciso passar pelo Israel para passar, para ele fazer. O que a gente pode resolver rápido, a gente resolve, né? Então, assim, é muito bom isso daí. Então, eu estou sempre presente, estou atendendo o povo,
estou conversando, o que eu posso fazer, eu faço, o que eu não é da minha demanda, eu já passo para Israel, ou para um secretário, vamos fazer, já dou a resposta, porque eu fico muito preocupada. Você deve estar sempre muito presente com o Dudu ali, então, também. Com essa resposta pro povo, tipo assim, você pede alguma coisa, espera aí que eu vou ver. Lógico, tem hora que a gente tem que falar, você dá um momentinho, vou ver e tal. Sim. Mas, se possível, dá logo uma resposta para a pessoa, para que ela não fique esperando, sim, né? Fica ansiosa esperando e tal. Então, deu certo, deu, se não deu, para ela tomar outra posição na vida dela, sim. né? Porque nem tudo dá certo. Não, nem tudo. Nem tudo, não depende, não tem como resolver. E hoje, o Tribunal de Contas é muito em cima. Sim. Porque nós temos licitação, é tudo online, é tudo no sistema. Então, o Tribunal de Contas está 24 horas ligada. Sim. Então, qualquer deslize ali é problema, né? Então, nós temos que saber o que pode e o que não pode ser feito. Sim, sim. Então, tem hora que a gente tem que pedir um momentinho, esperar um pouco, né? Para a gente ver dentro da lei o que a gente pode fazer ou não. Sim, sim. Total transparência, né, Zélia? Porque senão, para dar problema, tá aí, né? E as denúncias e tudo mais. Todo mundo sabe disso. Então, hoje a gente trabalha desse jeito, igual a licitação. A licitação hoje é 6 meses que dura uma licitação. Então, é muito tempo para uma coisa que às vezes você precisa para aquele momento. É verdade, verdade. Então, você tem que ter... Mas aí, eu sempre falo, lei é lei, né? Sim. Você tem que seguir a lei, mesmo você não gostando da lei. Você não concordando, não concordando com a lei, você tem que seguir a lei. É bom você dar esse apoio, assim, até porque a população também pode ter retornos e ver também que o prefeito está mais próximo por meio de você, a população. Isso é importante. Mas as pessoas gostam, tá? A população gosta disso. Eu acho que o vice realmente ele tem que trabalhar, ele está ganhando para isso. Ele tem que trabalhar. Ele não é só uma figura estática, não? E até aquilo que você falou no início, que você falou das suas colegas aqui. Se acontece alguma coisa com você, sim, elas estão sabendo. Sim, sim. Não é? É. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Sim, sim. Então, tem que estar assim, sabendo o que está acontecendo, tem que estar por dentro, tem que estar indo. E eu sou uma vice, eu quero ser, e eu acho que eu sou. E vou seguir aí o que eu acho que eu vou seguir minha meta aí, de ser uma vice atuante. Eu vi no seu perfil do Facebook, mas da Flávia e as outras vereadoras, né, que vocês estiveram num evento juntas. Isso. A gente teve uma eleição histórica. Isso. Uma eleição histórica em Serra do Salitre, e eu espero que a população serralitrense colha os frutos de ter eleito 5 mulheres, uma do executivo e 4 do legislativo, né, 4 vereadoras e você enquanto vice-prefeita, que são representantes. Se a gente for pensar, nós temos 9 vereadores e o vice-prefeito, né? Então, e o prefeito e o vice-prefeito, 11 pessoas. De 11 pessoas eleitas entre executivo e legislativo, 5 são mulheres. Isso é histórico, isso nunca aconteceu em Serra do Salitre, independente do partido, das vereadoras, não importam. Vocês, enquanto mulheres, viu, vereadoras, eu sei que vocês estão unidas aí, vocês têm a obrigação de olhar por nós, porque vocês também vivem muitas coisas que a gente vive, né? E pode nos ajudar, nos representar, né? Porque por ser mulher tem a sensibilidade aflorada, né? E eu gostaria de ouvir para você como está sendo essa experiência junto com o legislativo ali também. Às vezes a gente escuta que o legislativo e o executivo sempre tem algumas questões que eu acho muito natural. O legislativo, a função dele é fiscalizar, mesmo, e é importante eles estarem atuando dessa forma, e você está ali junto com as meninas. Estou junto. A gente foi num encontro, né, no primeiro encontro das mulheres gestoras, né, foi muito bom. Elas juntas, fiz o convite para todas, e inclusive a secretária também da saúde estava lá, e é muito importante. E lá teve uma fala de uma vereadora de Betim, que ela falou que ela não queria mais os 30% só, mas ela queria os 50% de vaga feminina. Aí, eu queria até ter pegado o microfone para falar, mas não tinha microfone livre. Mas nós temos uma dificuldade, Thaís, e que eu não culpo os homens. Sim. Você vai convidar as mulheres para ser candidata, elas não aceitam. Sim.
É aí que nós temos que melhorar. Nós, mulheres, temos que melhorar. Uhum. E nesse momento, se der 50% para nós, você não encontra 50% de mulher para concorrer. Entendi. Você entende? Entendi. É porque eu fiz da nossa turma, eu que fui mais atrás das Pra candidatas, pro que fui partido, pra mais compor, né? O para quadro eleitoral. compor. Uhum. Mas a dificuldade é muito grande quando você chega nas mulheres. E você precisa ter os 30% de mulheres. E você fica ali com elas e falando, gente, o tanto que é importante. E você vê que a pessoa tem possibilidade de ser vereadora, Sim, né? E não quer ir. entendi. Porque o medo, é o que eu falo, assim, você tem que ter coragem. Tem. Então, na hora que ela falou, eu hoje penso, as mulheres não estão preparadas Se ainda. liberar de igual para igual. Metade liberar- de homem, na- metade de mulher. Vamos ter dificuldades. Uhum. Eu quero não estar com razão. Sim, sim. Mas eu falo porque para arrumar os 30%, nós temos dificuldade. E será que mulher vota em mulher? Isso Entendeu? Também, né? eu vi muito isso também, porque nós mulheres falam-se, né? Que uma tem inveja da outra. A gente vê muitos ataques nas redes sociais em perfis de mulheres, você vai ver os comentários, a maioria é mulher. É. Né? Então, gostaria de não acreditar nisso, porque eu até não me apego muito nisso, não. Tá. Mas que nós, mulheres, a hora que você fazer esse pedido, vamos ser igual. Metade de candidatos. Mas você tem que realmente ser metade. Aham. Não só Ela tem que pedir. estar disposta a querer ter cargos de liderança na política. Isso. Uhum, Ela tem que ter essa coragem. Olha aí, você está falando com autoridade, eu não imaginava. De verdade, assim. Isso Você é não importante. imaginava? Não imaginava. Mas eu E não- é importante, a gente precisa de mulheres como representantes do poder público. Tem que ter, mas temos que ter coragem de ir. Uhum. Entende? Porque eu vou te falar, o que tem de mulher inteligente, nós sabemos disso. Isso. Não adianta. Ó, você pode ir lá buscar lá na roça, lá no fundinho, que ela tá lá, que não sabe nem assinar o nome. Aham. Mas é sábia. É sábio. Tem uma inteligência e eu fico com dó porque podia estar aproveitando aquilo de outro jeito. Mas se ela é feliz também, a gente, né, não vai falar nada. Mas nós temos aqui na cidade, nossa, eu fico conversando, eu vejo tanto que é, mas falta coragem. Entendi. Eu acho que falta coragem da pessoa sair. Ó, eu fui convidar pessoas lá na Catiara, não me esqueço, eu só não sei o nome dela agora. Eu vou pedir pro meu marido. Aí eu voltei para. Ah, meu Deus. Fui pedir pro meu marido. É o tal do pedir. Foi pedir Aham. pro marido, não adiantou nada. O marido não deixou. Quando eu voltei lá, e ela queria. Ela mesma se manifestou que ela Que queria. queria candidatar. Queria candidatar. Aham. Aí o marido não deixou. É. Aí você vai falar o quê? Você acha que o marido ia pedir pra ela? Não. Aí, mesmo que ela falasse assim, não vai não. Eu vou, você não manda em mim. Eu tô até vendo a frase. Então, nós mulheres pedimos, mas a hora que tiver, você tem que fazer. Sim. Você pede, mas você tem que executar. Porque a hora que eles liberarem, porque estão pedindo isso. Eu acredito que vai liberar. Que vai ser de igual para igual. Parece que as eleitoras mulheres parece que até passam 500 mais que os homens. É 51%. Mulher é mais mulher do que homem que votam. Na Serra do Salitre, mulher elege um candidato ou uma candidata. Quer dizer, se entrar uma mulher ali como prefeita, candidata a prefeita, se ela quiser, ela as mulheres elegem, só as mulheres elegem ela. Brasil todo elege Olha o presidente da República. Minas Gerais elege um governador, uma governadora. Então, é nós que não sabemos nos dar valor. Na realidade, é isso. É nós que não sabemos. Então, primeiro, tem que partir da gente. Sim. Isso. Sim, mulherada, ó, se você tem pretensão na carreira política... Daqui 4 anos, nem 4, né? 3, né? Vamos falar assim? 3 anos, você já se prepara aí, vamos para a política. E é muito bom. Que me desculpem os vereadores, mas queremos ver umas 6 mulheres lá no Legislativo. Eu sempre falo assim, que eu quero somar com a força deles, não dividir. Só que realmente tem que ter, porque a mulher, ela é mais sensível, ela escuta, ela para, ela ouve, ela sabe o que ela está passando dentro de casa.
Muitas vezes o cara talvez não sabe, o homem, né? Aham. Então, assim, é muito importante a participação da mulher em tudo. É. Você vai no médico, gente, Fordman, quem é que vai no médico? Uhum. Com a criança? A Com a mãe. mãe, com O o filho tá pai. grande. A mãe que vai. Se você vai acompanhar a sua sogra, é você que vai, mulher, sua nora. é. O filho muitas vezes não vai. Não. Alguns filhos vai, mas muito pouco. É Uhum. mulher. Você observa, você vai num hospital, quem tá lá acompanhando alguém é uma mulher. Verdade. Ou é a namorada, ou é a mulher teve bebê. Quem tá lá? É uma irmã, é a sogra. Uhum. É difícil. O marido tá trabalhando e tem alguém lá. Isso é realmente. Então a mulher é muito importante, mas ela tem que ver que ela é importante. Ela tem que se valorizar. Ela tem que se valorizar. É. Ela tem que votar. Ela Sim. tem que votar. Não vou falar que ela tem que votar em outra mulher, que eu acho que seria radical. Mas ela tem que, já que ela está querendo um espaço, e é importante, Sim. estou falando que não é, mas eu estou querendo, então eu tenho que executar. É igual se você quer, por exemplo, na época que nós afundamos a Associação do Bairro das Nações, eu queria, né, que acontecesse, eu fui atrás. Então, eu queria que acontecesse, eu tive que correr atrás de tudo, documento, pessoas, reunião, fui para patrocínio. Então, você tem que fazer acontecer. Sim. Então, nós, mulheres, queremos isso? Vamos atrás. Sim, sim. Vamos dar valor e vamos atrás. Sim. E nos respeitar, porque a gente também tem que se respeitar. E olha que muito importante. Essa palavra que você deu aí é muito importante. Eu vou sempre voltar, vindo da primeira mulher eleita, vice-prefeita de Serra Salita. Pode ser que para muitos isso não significa nada, mas para a mulher, para outras mulheres, isso é muito importante, tem um grande significado. Estamos caminhando para o fim. Queria falar um pouquinho a respeito do clube, né? Você e seu marido, Joaquim, estão à frente do Clube Recreativo Serra Verde, né? Estão reestruturando, já fizeram muitas mudanças, melhorias no clube. Eu gostaria que você falasse brevemente, né? Como que está o clube hoje? É para sócio, não é? E quais são as melhorias que vocês estão pensando? Que o Joaquim já me chamou. Já falou, né? Já me chamou e tudo, mas você falar para o pessoal que, inclusive, tem interesse em ter cota no clube, né? Em utilizar as instalações do Clube Recreativo Serra Verde. Thaís, hoje quem está à frente do clube é o Joaquim, né? Que ele é presidente e administrador. Sim. Eu fiquei como presidente desde 2014, quando eu iniciei lá, até 2 anos antes da política. Depois eu saí de tudo, tanto da associação da terceira idade, como diretória, mas eu sou coordenadora, e do clube também só ficou o Joaquim. Então, o Joaquim é que administra todo o clube lá e é também presidente. O clube, o Joaquim é um administrador nato de clube, né? Eu acho que ele veio lá do PTC, né? Veio de lá. E ele, eu vou te contar, 24 horas, clube na cabeça dele, ele gosta de muitas ideias, ele é administrador do clube. Vou te falar uma coisa, quem pegar Joaquim para administrar um clube, levanta o clube. Ele levantou o PTC e levantou aqui o clube. Então, ideias não falta para ele, precisava de muito dinheiro. E tem outro detalhe, Thaís, ele trabalha somente com dinheiro. Ele não trabalha devendo. É uma coisa muito importante para ele também, para o clube, porque é um mérito dele. O clube estava abandonado, né? Quando vocês pegaram. O clube estava sendo invadido, né? O clube estava sendo invadido. Então, a gente estava com a ideia de fazer... A gente via a dona Clotilde, finada dona Clotilde, dona Maria Helena, tudo ir para patrocínio fazer hidroginástica. Um sofrimento. E eu queria fazer alguma coisa para a terceira idade. Aí já entrou a terceira idade. Aí eu queria fazer alguma coisa para a terceira idade. E aí começamos, eu e ele, querendo comprar um pedaço aqui, outro ali, para a gente fazer primeiro uma piscina. Porque a piscina térmica, ela trazia essas mulheres que não precisavam se deslocar até patrocínio. A natação para as crianças e um jeitinho para fazer o forró da terceira idade, trazer aquelas pessoas que não gostam de piscina, né? Então, aí, fuçamos daqui para lá, bateu o clube para nós. Aí eu passei a ser sócia do clube, passei a ser presidente do clube e começamos. E eu fiquei aqui, acho que uns 5, 6 anos administrando e ele estava em patrocínio ainda. Ele aposentou e veio para cá. Então, quando ele vinha na segunda-feira, ele me dava uma mão aqui, me ajudava,
as ideias muito boas e tal. Depois ele veio. Quando ele veio, aí já só dedicou a Serra do Salitre, ao Clube Recreativo Recanto da Serra. Recanto da Serra. Recanto, Clube Recreativo Recanto da Serra. Tá. E aí só foi evoluindo, só foi crescendo, boas ideias, ótimas ideias. Então, é ele que é o presidente e o administrador. E hoje nós temos lá uma cota chamada contribuinte, e essa cota, ela é durante um ano. Você assina um contrato durante um ano. Hoje, a mensalidade é R$200 por mês. Tá. E aí, pai, mãe e filho, né? Tá. Pai, mãe e filho, você pode usar tudo. Natação, hidroginástica, beach tênis, o clube no final de semana, sauna, campo, nada. E nós temos a natação ou hidroginástica 2 vezes por semana com R$130. Então, não compensa, às vezes, você pagar os 130, mas sim os 200 e aproveitar mais o clube, né? Tá? E quem usa a piscina térmica só é associado. Ah, tá. Convidados de final de semana que pagam convite, entra, ele não usa o espaço da piscina térmica. É só isso aí. E a sauna também, que é de terça, quinta e sábado, né? São sócios, mas tem um pessoal que é avulso, que não é sócio, paga lá para entrar e fazer a sauna. Faz a sauna e tudo bem. E o nosso clube oferece muitas coisas, viu? Tá muito... Tá um clube completo. Sim, falar, né? Tá com os planos de gente desenvolver o projeto lá de uma nova piscina, né? Uma área de banheiro nova, muito bacana. Tá precisando de banheiro lá, né? Então, muito bom. E eu sei que você foi convidada para a gente fazer o projeto lá. Vamos, em breve, novidades, pessoal. Isso. Para quem não sabe, a Zélio foi uma das minhas primeiras clientes lá quando eu comecei lá em 2019. A Mona, a Enxovais Baby, foi eu que projetei, porque antes era casa, e aí tinha uma varanda grande lá, então a gente reformulou, demoliu parte de onde era casa, aproveitou a estrutura, fez reforço e subiu o prédio, né? E aí na parte de cima a gente tem a área de dormitórios e lazer da família para os filhos quando vem, né, Zélia? E embaixo é a loja. Então foi desafiador o projeto. E aí estamos aí junto, eu agradeço, quero agradecer por você ter confiado, né, em mim, foi muito importante, porque as pessoas acham que não, mas esses primeiros projetos, eles alavancam a gente, né, eles trazem mais possibilidades. Abre portas. Sim, sim. E o clube, além disso, todo domingo o pessoal utiliza o espaço lá, como que funciona a questão da terceira idade para quem quer usufruir da parte de forró, né, os eventos que tem lá no salão. Isso, devido ao meu problema, né, da doença e também da política, tem uma restrição para quem é candidato. Sim. Eu deixei de fazer o forró no domingo, né? Ah, tá. Eu iniciei agora. Semana retrasada teve, agora eu vou esperar a quaresma acabar, né? E vai voltar. Vai voltar. Mas domingo agora nós já temos o encontro em Coromandel, vai um ônibus para lá. Isso. Você vê os nossos encontros. Aqui vai ser dia 3 de agosto. O nosso mês de encontro aqui do pessoal é em agosto. Então vai ser dia 3. A gente tem um pessoal de 1.000, 1.200 pessoas nesse encontro, né? Então, o clube, ele foi também projetado para isso. Entendi. Para acolher o pessoal da terceira idade. E tem outro trabalho bonito do clube que eu quero relatar, que o Joaquim proporciona. A PAI... Toda a entidade da prefeitura não paga nada. Ah, que legal. Isso. Então, na sexta-feira é o pessoal da PAI que vai. Inclusive, eles conseguiram 2 elevadores na piscina térmica, porque para atender as pessoas que têm dificuldade, necessidade de ir até, né, abaixo lá na água para fazer seus exercícios. E foi conseguido esses 2 elevadores. Isso. E na quarta-feira, atende a escola Tereza de Castro Mariano, tem um projeto. E o projeto é aquele negócio, né? Se você não tiver uma atividade boa para os meninos, é difícil eles ficarem no projeto. Sim, sim. Aí a Daiane veio me procurar, eu passei o pedido para o Joaquim aderiu, e ele mesmo dá aula, talvez, tem hora que é o Lucas, de natação. Olha, os meninos. Que bacana, gente. Então, assim, o clube, ele também tem essa parte social, certo?
com o pessoal da Casa do Acolhimento. O asilo também é aberto para ele, mas é mais dificultoso o pessoal do asilo ir, sim, sim. sabe? Mas toda a parte social da prefeitura, o clube acolhe lá e eles usufruem da parte do salão, piscina, o que eles quiserem, o clube está aberto para essa parte. Então, é muito bonito esse trabalho do clube, porque é necessário, É né? social, né? É social. Isso é Então, e importante. não tem custo a prefeitura. Então, eu gostaria de fazer algumas perguntas para a gente encerrar, né, o nosso episódio. Primeiramente, eu queria saber, porque quando você vai candidatar, você tem seus objetivos, né? O que você pode fazer e tal. Então, eu gostaria de saber o que você gostaria de falar. Isso aqui é uma coisa que eu gostaria muito de realizar durante esses 4 anos. E isso aqui eu acho que é importante. Eu gostaria de saber de você. O que você acha que seria importante? Olha, na parte da educação, a nossa educação aqui é muito boa. Sim. Mas tem que melhorar. Aliás, a nossa educação no município, desculpa, no Brasil, em geral, está muito fraca. Mas eu sempre acho que a gente não tem que ficar igualando com os outros. A gente tem que ser o diferencial. Então, eu gostaria muito que a nossa educação melhorasse, que os meninos, porque assim, o que eu penso quando eu falo dos meninos? É ele no futuro, né? É ele no futuro. Então, o que eu vejo é que os meninos aprendem quando pequeno, quando grande, eles desaprendem. Não sei se você já notou isso. Sim. Eles aprendem a jogar o lixo no lixo, os descartáveis e tal. Quando chega adulto, joga na rua. Joga na rua. Mas eles aprenderam. Eu falo que lá na escola, Sim. nossa, nós temos as lixeiras todas separadas nas escolas municipais. Eu gostaria muito que, quando a pessoa passa a ser adulto, dela melhorar o entendimento. Sim. Melhorar a educação, melhorar isso. Então, assim, é transmitir para eles isso tudo que a gente passa. Você está doente? É o meu propósito. Para que ficar morrendo antes da hora? Sim. Vamos ver o que eu posso fazer para me ajudar. Sim. Né? Você tem um lixo na rua, tem lixeiro passando. Que dia que passa no meu bairro? Para que não mexam, cachorro não mexa, para nós ajudarmos na doença da dengue. Por quê? Doença da dengue não, na dengue. Porque na hora que pega a dengue, reclama. A área da saúde não aguenta. Porque eu vi o ano Depende do comportamento do cidadão. Do cidadão. Gostaria muito de transmitir para eles isso. Vai melhorar muito, muito. E eu acho que vem isso daí do seu comportamento. Como que é o seu comportamento. Sim. Né? Então, você mexe em tudo. Quando você quer ser um candidato para melhorar futuro, eu penso no futuro, então eu penso em vocês, candidatos. Que vocês são os futuros. Como é que vai ser a sua posição? Se você também já não tem um comportamento. Isso. Então, eu tenho que ser um espelho para que um próximo candidato, para que as próximas pessoas se espelhem e façam um trabalho bem feito. Que o município, ele foi muito bem passado para nós. Eu acho que o Joca fez um trabalho muito magnífico, mas nunca para de melhorar. Sim. Né? Então, hoje é isso que tem que fazer, vamos fazer. Aí vem você lá no futuro, você vai fazer também. Mas o que é que você tem que ver que tem que fazer? Eu não vou ficar olhando se patrocínio está fazendo a coisa errada. Serra tem que fazer a coisa certa. Sim. Não se comparar. Não se comparar. Se nós tivermos que sair no Fantástico, eu falo Fantástico, né? Vamos sair por uma coisa boa? Sim. Que nós estamos querendo. Tem gente que fala assim, mas lá não faz. Você não faz, mas nós vamos fazer. Sim. Então, eu quero, assim, passar para todo mundo ser o diferencial. Se eu quero projetar uma praça aqui, futuramente já me falaram assim, Zé, uma praça não sei aonde lá. Você vê a ideia do pessoal, já quer uma praça em determinado lugar. Então, vamos fazer essa praça. Mas se a gestão do Israel não dá para fazer, a gestão do outro X vai dar. Sim. Mas vamos projetar ideias. Então, eu quero aguçar em todo mundo a vontade de ser político, mas não político fazer coisa errada. Sim. Porque nós precisamos da política. Sim, não adianta a pessoa falar assim, eu não gosto da política. Você não vive sem a política. Não. Mas nós temos que transformar esses novos seres vivos em político bom.
e que vale a pena ser bom. Verdade. E que você pode construir, precisa ser ruim. Agora, se o outro for ruim, eu não quero me comparar com o outro ruim, não. É isso aí. Célia, eu queria te agradecer muito. Gostaria de pedir para você deixar uma mensagem final para as pessoas que estão enfrentando câncer, Isso. tá? Como você disse que não teve medo de morrer, isso é muito bom, né? Então, de uma pessoa que enfrenta uma doença mortal, porque é uma doença mortal, Isso. para outras que estão Isso. enfrentando, deixa sua mensagem, por favor. Pois é ter coragem, né? Eu falo tudo para mim, eu acho que tem que ter coragem. Coragem de enfrentar a realidade. Estamos com a doença, vamos tratar. Não vamos desobedecer. Uhum. Desobedecer o médico, fazer alguma coisa que, eu não vou, eu não quero. Se entregar, né? Se entregar. Não adianta, eu não vou, porque não adianta. O fulano morreu. Morreu. Mas do dia que eu comecei a me tratar, morreu tanta gente jovem e não foi de câncer. Uhum. Um foi acidente, outro se jogou do viaduto, outros fez coisa errada e tal, outros morreu de outra doença. Então, o que eu quero deixar é o seguinte, não se entregue, Deus sabe a tua hora e vive todo momento bem. Vive hoje bem. Se amanhã você amanhecer o dia, vive ele bem também. E vamos esperar, porque a morte é para quem está vivo. Está vivo é a coisa mais certa. É verdade. Não é? É verdade. Então, assim, eu deixo essa mensagem que vamos encarar tudo de bom humor, né? E vamos viver até Deus nos chamar. É isso aí, muito obrigada. Gostaria muito de te agradecer por ter vindo. Foi muito rico, muito inspirador, na verdade. Eu não imaginava que você tivesse. Já, assim, a gente já tinha uma ideia da sua força, mas ouvir você falar com tanta força e naturalidade, leveza sobre os desafios, principalmente em relação ao câncer, e a vida seguiu, é mais um problema, né? É muito gratificante e inspirador, né? Então, muito obrigada por ter aceitado o convite, né? Eu espero que quando o Israel puder, te convidar ele para falar sobre os planos, do Salitre e tal, né? Certinho. Eu acredito que a população também deve estar aguardando, né? Quer ouvi-lo. E aí, você volta junto com ele num dado momento. Volto também, tá? A gente vai ter a honra, aguardamos você, aguardamos ele. Desejamos a ele boas melhoras, uma boa o que a gente deseja. Recuperação, né? Aos ouvintes que escutaram a gente até agora, estão assistindo aí, muito obrigada. Esse episódio foi um episódio que durou um pouco o tempo maior, né? Mas a gente tem assunto aqui para conversar até a noite, se deixar, né, Zélia? Com certeza. Peguem a história da Zélia como inspiração, né? Isso. Se inspirem mesmo e criem o caminho de vocês, porque, gente, todo mundo tem problema, né? Como a Zélia falou, durante o tratamento muita gente faleceu, né? Não só de câncer, mas de outras doenças, né? Então, muito obrigada a vocês. Estamos à procura de patrocinadores, inclusive, se você tem interesse em patrocinar o primeiro podcast de Céu do Salitre, por favor, entre em contato conosco. Um abraço, fiquem todos com Deus. Até mais. Muito obrigada, um abraço para todos. Obrigada, Thaís. Eu que agradeço.